Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com o Alexandre Marques, da Integral. Quero agradecer a sua presença aqui, muito feliz de trazer você e todo o conteúdo, né? Como a gente estava falando agora em off, todo o conteúdo de vários braços, polímata, né? Vamos explicar também o que é isso para o pessoal aqui entender. Então, fico muito feliz que você esteja aqui. Estava falando para ele em off, eu já sou uma grande admiradora do seu trabalho. O Alexandre também caminha comigo nesse processo de humanização empresarial, fala sobre esses assuntos, tem também essas pretensões de mudar o mundo através do mercado e levar essa ideia do despertar para dentro das empresas, que é onde as pessoas ficam mais tempo, né? Eu falo, é ali que está o solo fértil, né? As pessoas passam o dia inteiro ali, então é ali que a gente tem que falar disso. Tem que falar de despertar, tem que falar de humanizar, crescer e evoluir, né? Autoconhecimento e entre todos os assuntos que a gente aborda. Então, quero te agradecer e começar com a pergunta que eu sempre começar do começo, que é quem você está hoje. Muito Né? bem. Eu costumo dizer que a gente não é, porque senão a gente se limita. Então, a gente está. Em várias fases da nossa vida, a gente vai se movimentando. Então, quem está o Alexandre hoje? Legal. Então, eu também agradeço aí, viu, Flávia, o convite, né? Esse lugar aqui, eu acho que é bem importante que ele exista, que ele aconteça. E acho que tem tudo a ver com quem eu estou, né? Estou hoje empreendendo, né? Depois de uma outra trajetória, de uma outra vida, como eu costumo brincar, né? Na outra vida, que é tão diferente. Estou empreendendo, trabalhando com desenvolvimento humano e organizacional, numa linha assim diferente, numa linha que busca trazer uma visão mais completa do que é o ser humano, né, para que exista cada vez mais autoconhecimento, para que esse autoconhecimento permita melhores relações, permita que a gente viva mais em equilíbrio, que as organizações, como você bem colocou, grande parte do que acontece no mundo é das organizações. A gente costuma criticar muito político, a gente costuma criticar algumas outras coisas, né? Mas percebe, as fraudes acontecem nos políticos, nas empresas, né? As Sim. empresas têm grande força. Hoje, grande parte da riqueza do mundo está na mão de empresa. Tem empresas aí que têm capital de trilhões, que são maiores do que muitos países. Então, a força do empresário, das organizações, é a que vai transformar o mundo. É nesse Sim. lugar que eu acredito. Então, eu estou nesse lugar de ajudar as organizações a se conscientizarem, a despertarem para o que pode ser muito melhor. As organizações têm um grande objetivo e a maioria delas visa o resultado, o lucro, e muitas vezes esquecem que até mesmo nesse objetivo ainda muito mais, vamos dizer assim, de sobrevivência ou mais egóico, né, que é de ter lucro, ganhar mercado, existe uma outra forma muito mais fácil de obter os mesmos ou melhores resultados, né? Mas ainda são práticas ainda não testadas, né? Ainda a gente não chegou lá. Sim. É nesse intuito aí, no despertar das organizações, que isso acontece através do despertar dos indivíduos, que eu resolvi empreender e criar a Integral aí como uma empresa de desenvolvimento humano. Show. Tudo isso que você falou eu também enxergo e ainda vou além, né? Que é uma discussão até que eu estava tendo recentemente. Se as empresas não despertarem, né, para esse modelo que a gente fala que é novo, mas na verdade ele não é novo, porque esse movimento já está acontecendo há muito tempo, né? É novidade só na fala. As pessoas parecem que só agora que abriram para ouvir sobre esse assunto, mas é um movimento que já vem acontecendo há muito tempo. Nós que estamos, né, estudando aí o capitalismo consciente, a gente vê quanto tempo faz que né, lá fora isso já vem sendo implantado e já praticado em empresas que estão em destaque. O mercado que realmente está em destaque é um mercado que já acordou para isso. E aí eu acredito que aqui esse sacode está vindo tão mais
forte agora, porque a nova geração está tomando o mercado. E é uma nova geração que vem carregada dessas ideias que a gente entende como revolucionárias, né? Mas, na verdade, estão mais alinhadas com o que o mundo está vivendo hoje. É uma galera que já vem meio que metade desperta, digamos assim, né? Porque está desperta, mas tem bastante coisa para encaixar, né? Aprender e entender toda essa gama de novidade que eles trazem para a gente. E isso, dentro do cenário das empresas, se a empresa não evoluir para esse cenário de que, olha, as pessoas querem crescer, as pessoas querem qualidade de vida, né? Essa geração que está chegando nova, minha mãe falou esses dias, ai, tomara que eles saibam o que eles estão fazendo. Eu falei, olha, eu acredito que eles até saibam, viu? Mais do que a gente imagina, porque, por exemplo, tem jovem aí em novos empregos que estão surgindo, ganhando um salário mensal de 250 mil reais, que grandes empresas, né, grandes, né, profissões aí não Executivos não ganharam na ganham. vida, executivos, essa palavra, não ganham e nunca nem ganharam esse salário na vida. Então, assim, tá havendo uma movimentação que se a galera não acordar, vai morrer na praia e vai ficar frustrado. Então, se as empresas não se atualizarem nessa questão para atender essa necessidade que o pessoal vem trazendo, mas vem trazendo declarado, porque a gente já tinha essas necessidades, Sim, qualidade de sim. vida, tempo, tudo isso já gritava dentro da gente que estava, né, nas gerações anteriores, que vieram replicando modelos de trabalho, que claramente agora a pandemia veio para esfregar na cara que Exato. não tem mais como ser assim, as pessoas estão doentes, né? Tem muita coisa para mudar. Então, eu penso que se a galera não acordar para esse despertar, as empresas não vão vingar, né? Vai chegar uma hora que ninguém vai mais querer trabalhar nessas empresas. E aí, como é que faz? A empresa não Ex- existe. Sem os indivíduos, Sem os indivíduos não existe. Mas é um pouco do que eu tenciono também, né? A gente está vivendo, eu gosto de uma palavra alemã que é Zeitgeist, né? Que significa o espírito da época. A gente está vivendo um espírito de grandes mudanças. É como se um software novo, né? Vamos fazer essa metáfora, né? A gente está fazendo um upgrade de versão. Está vindo uma uhum, versão nova. E essas gerações elas vêm com ela pré-instalada, né? Elas vêm com o chip, né? Ou o software já vem inside, já vem pronto. sim, Só que essas gerações elas precisam, por incrível que pareça, elas precisam de apoio ao contrário, né? Então, algumas pessoas você tem que ensinar humanização, trabalhar em equipe, em rede, em sistemas. Essa geração nova, você tem que ensinar eles, olha, você precisa controlar, tem que ter organização, você tem que, sabe, às vezes você tem que ter sim, foco, direção. Não esqueça que existem leis, normas e regras. É o contrário, né? Você tem que ensinar o que é mais fácil. Então parece uhum, que é melhor, né? Ou seja, se você fizer uma boa faculdade que te ensine a controlar, organizar, entender como é que são as coisas do mundo, vai ser mais uhum, fácil. Mas é um período de transição, né? Não são todos que chegam com isso instalado, porque também o ambiente cultural transforma muito isso, né? Mas, sim, a gente vive uma repetição de padrões e é isso que tem que acabar de uma vez por todas, nessa repetição de padrões que já não funcionam mais, mas tem gente que está perseverando, né? Vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir. Esses dias eu escrevi aí num post mais ou menos assim, aliás, no comentário de um post de alguém, né? As empresas podem ser imortais, os humanos, por enquanto, ainda não, mas as sim, empresas podem ser imortais. Mas já pensou qual é a dificuldade, quantas mudanças tem que acontecer nas empresas de hoje para elas continuarem imortais, né? Quanto que tem que deixar ir um monte de coisa que não funciona mais e trazer novos conceitos? Porque quem ficar preso, né, não vai ser uma empresa imortal, não vai durar, não vai não ter perenidade. sobrevive. Essa desconstrução, essa disrupção que se fala tanto, ela precisa vir nesse aspecto. Cuide das pessoas, porque é o pensamento, é o ambiente do pensar, onde você possa se sentir bem, que é o que constrói as melhores organizações, onde a criatividade realmente aconteça, né? Onde o melhor Sim. pensamento possa acontecer. Eu acho que é por aí, viu? Essa época que a gente está vivendo, eu acho que é a maior época do resgate de criatividade. É onde a gente está sendo estimulado
todos nós, o tempo todo, a refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre o mundo que a gente está vivendo. Isso que você falou sobre a política, né? Eu também enxergo dessa forma. Eu não, também não sou uma entendida de política, então, assim, nem entro em discussões desse nível, porque não me considero uma estudiosa a ponto de. Mas eu também acho isso muito cômodo, colocar a culpa sempre no governo, enquanto tudo que está acontecendo, né, como você falou, o mercado, o dinheiro da população está girando aí, né? Aí eu vejo muita gente também falando mal de empresária, e às vezes eu falo, gente, mas se não existir a empresa, a pessoa vai trabalhar onde? Eu não entendo. Como é que é essa reflexão dessas pessoas, sabe? Então, assim, é muito ataque para pouca reflexão nesse sentido, né? Mas eu também concordo com você, Sim. que é onde concentra as empresas. A empresa é um solo fértil, inclusive nisso, não só para a oportunidade de ter tanta gente reunida num lugar só ao mesmo tempo, e você levar um assunto que vai edificar, que vai disseminar, multiplicar até para a casa dessas pessoas depois, né? Então, assim, é a chance da gente trabalhar várias pessoas de uma vez só, né? De disseminar um conteúdo positivo, de mudar o mundo, de certa forma, né? É isso mesmo. As empresas são isso. E quando você fala, assim, da nova vida, né? Por que você considera essa nova vida empreendedora, né? Você vem da área de RH? Como que Sim, é sim. isso? Não, na verdade, assim, eu tenho uma longa carreira bancária aí, né? Comecei muito jovem, comecei com 16 anos a trabalhar em banco, sempre tive alguns aspectos bem, vamos dizer assim, muito precoces até, né? Então eu fui coordenador, o que seria hoje coordenador de equipes com 19 anos, eu fui gerente com 21 para 22, depois eu fui superintendente com 27, depois eu fui diretor com 29, 30, foi tudo muito rápido, assim, numa Aham. carreira bancária, né? Então isso teve um lado bom, um grande amadurecimento, a gente aprende muita coisa, mas também o ramo bancário ele é um lugar de muita pressão. Você gasta mais tempo, às vezes, se defendendo do que inovando, do que criando, do que corrigindo. O tempo inteiro você se sente ameaçado, então parece que você está o tempo inteiro fugindo de algo que não tem o porquê. Você fala, nossa, tá tudo indo bem, mas mesmo assim pode acontecer algo errado, sim, porque tem Sim. alguém que possa, né? Então a pressão de um ambiente desse, ela é desumana ainda. Na maioria dessas organizações tem uma dosagem ainda não apropriada de humanização. Está se consertando isso? Sim, vem melhorando, mas ainda não é um ambiente tão salutar para os níveis mais elevados. Talvez para o ambiente, né, inicial, médio, você não percebe isso que está acontecendo. Mas quando você chega nas esferas de poder, né, diretoria e alta gerência, você sente o quanto essa energia ela é forte. Isso tudo estava me cansando demais, né? Então eu já não acreditava mais em diretorias só compostas de homens brancos, né, numa mesma faixa de idade, não tinha uma representatividade feminina, não tinha diversidade. Você tinha que fazer a reunião antes da reunião, você tem que ficar conversando, olha, vou falar esse assunto, não me prejudique, leve isso daqui, vamos lá, está tudo alinhado. Então, você fala, nossa, para que surge isso, né? Uma reunião deveria ser um lugar de, quando você leva um projeto, deveria ser um lugar em que as pessoas, nossa, me fale mais sobre isso, que Chuva de importante esse ideias. projeto, chuva de ideias. Mas alguém vem e fala assim, você pensou nisso só para tentar, né, diminuir ou destruir a sua ideia? Eu falava assim, não é possível que num lugar que a gente queira crescer, esse tipo de atitude aconteça. Então, eu meio que cansei desse ambiente corporativo. Trabalhei muito tempo em áreas eu fiz várias linhas dentro de banco. Eu trabalhei em contabilidade, trabalhei em controladoria, trabalhei em operações, trabalhei em mesa de operações. E na última experiência, eu ainda tive 2 anos eu não diria nem que é de reconstrução, mas de criação de uma estrutura de recursos humanos. Então, também foi uma experiência bem difícil, mas é muito mais difícil ainda construir uma área de recursos humanos sem orçamento zero, né? Você fala, o que eu posso fazer? Ah, você não faz aí, mas você não tem orçamento. Então, a dosagem de criatividade e, ao mesmo tempo, de dificuldade é enorme.
né, você Sim. construiu ou reconstruir uma área de recursos humanos sem orçamento. Então eu falei assim, olha, estudei muito, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é estudar. Quando a gente olha aquela disciplina do forças de caráter, né, que são os nossos impulsionadores, a minha primeira lá é amor ao aprendizado. Então eu sempre gostei muito de estudar, de complementar teorias, de ver muita coisa, né, de uma forma ampla. É, e aí, a partir de 2012, eu começo a fazer grandes e muitas formações relacionadas ao desenvolvimento humano. E quando chegou em 2019, eu falei, está na hora, né? Então, eu meio que tensionei um momento para eu sair mesmo desse mundo organizacional e comecei a empreender às vésperas desta pandemia que tanto Pandemia. nos ensinou, né? Então é um momento ainda super desgastante para os empreendedores, imagina para quem está começando e ainda mais em desenvolvimento humano, né? Num momento como A esse, novidade, a grande novidade. a grande novidade. Mas é um momento de riquíssimo aprendizado. Eu acho que eu nunca me Sim. desconstruí tanto quanto eu fiz nesses últimos 2, 3 anos aí como empreendedor. Quantas coisas eu tive que perceber que não funcionavam mais em mim, quantas outras habilidades e capacidades você fala, nossa, eu não tinha isso e eu preciso adquirir. Então isso também nos torna mais crianças, né? Você se sente assim, nossa, estou de novo começando. E esse recomeço sempre traz essa energia, né? Esse impulso de recomeço, ele nos move, mas ele nos atrai mais ao nosso propósito, né? Fica mais fácil, Sim. mesmo o caminho sendo mais difícil, é mais gostoso, é mais prazeroso trilhar o caminho do Sim. propósito, né? Fica mais congruente. Então, eu me sinto hoje mais congruente nesse momento de empreender, mesmo com todas essas dificuldades. Sim, que legal. Você estava falando aí e eu falei: "Gente, como que pode, né?" Eh, Nenhum encontro realmente por acaso e a gente está sempre em sintonia, né, energética, porque a minha história é bem parecida com a sua, também venho da área bancária, né, Olha eu que trabalhei no legal. jurídico, mas durante 6 anos dentro do banco, né, nunca para não falar nunca, depois que eu saí do banco eu fiz algumas audiências, mas aí já vi que, Que não era não por era aí. para mim, que não era para mim mesmo. Mas veja, também tive uma história parecida, não atingi cargos de liderança altos no banco, mas como você falou, aonde eu estava ali, que não era na base, mas também não era no alto, eu já sentia tudo isso que você falou, esse clima de competitividade constante. Então, assim, por mais que pareça que você tá, porque além tem o clima de competitividade, mas ao mesmo tempo o banco te dá uma segurança a ponto de, olha, se você não fizer uma cagada muito grande, você não roubar o banco e for descoberto, que ainda se você roubar e ficar de boa, você fica aqui até morrer. Parece que é meio que isso, assim, né? Pelo menos lá onde eu estava era assim. Sim, depende da cultura, E, isso aí. e aí, mas tinha isso, as reuniões eram sempre isso que você falou, assim, da representatividade, da liderança ser tão desumana, que foi a palavra que você usou, é essa mesma que eu tinha. Na época, eu me lembro de verbalizar coisas assim, eu falei, teve uma vez que eu falei pra minha mãe, eu nunca, no banco, eu conheci os piores seres humanos que eu podia conhecer na minha vida, eu falei, então, assim, cheguei a ficar doente, né? Quando a minha jornada finalizou, diferente da nossa jornada de desencontro, onde você faz todo um preparo para deixar a área, e eu simplesmente, como uma verdadeira D, falo: então falou, galera, acho que eu vou embora, que já deu para mim aqui, e viro as costas Eu e não me saio. preparei muito bem, não. Me preparei talvez para conteúdo, né? Para conteúdo, produto, etc. Mas eu esqueci que tem que ter. Eu esqueci de uma coisa muito importante chamada cliente. Mas É, tem isso. mas eu aprendi, né? Eu aprendi depois no meio da pandemia, eu descobri, nossa, agora eu realmente percebi a força e a importância, né, de ter Sim. clientes, né? Mas a gente É, aprende porque a só gente na quer hora do. entregar, mas vai entregar para quem? A pessoa tem Exatamente. que ter, a pessoa tem que vir. Mas aí, então, onde a nossa história se encontra? Estava lá, fiquei doente, né? A minha história acaba com um burnout. Eu tive, antes do meu burnout, onde eu saí, que foi em 2015. Em 2003, eu também tenho um episódio de esgotamento, mas totalmente inconsciente, nem sabia que existia isso. Me desconectei totalmente, passei por momentos assim, que hoje, trabalhando na área, né, de desenvolvimento,
Reconheço o quanto eu estava doente, mas na época eu não fazia a menor ideia de que aquilo era tão sério quanto era. Então, o que me ajudou na época, por instinto, foi a espiritualidade. Então, foi levantar a área da espiritualidade para me resgatar da onde eu estava naquele cenário em 2003. Foi onde eu conheço o coaching, 2003, olha eu doido, 2013. Foi onde eu conheci o coaching, e aí conheci o coaching na época que eu atuava numa área onde a minha liderança era muito, assim, desumana, totalmente fora do que a gente acredita e do que a gente aplica hoje no mercado. E aí ela me dá um curso de castigo, ela fala, ó, vai fazer esse curso de relações interpessoais que você está precisando aprender a se relacionar. Foi assim que me venderam a fase de sensibilização boa que eu tive. Vai fazer esse curso que você não sabe se relacionar. Então tá, e aí ela me manda para esse curso, junto com uma outra menina da mesma área que a gente atuava, onde a gente tinha uma certa relação realmente difícil, assim, onde a gente não se dava bem, então ela falou, vou mandar as duas, de castigo para as duas. E aí, nesse curso, eu conheço o coaching, e aí a minha mente abre, olha só, o que era para ser um castigo vira um presente, porque ela me abriu uma porta, né? E aí, desde então, eu começo a pesquisar sobre o coaching. Na época, eu já queria fazer a formação, não deu certo, porque hoje em dia a gente tem trocentos cursos de coaching aqui em São Paulo. Na época, não tinha, a escola que eu fui tentar fazer era do Espírito Santo, não formou turma aqui em São Paulo, então não consegui fazer o curso. Não deu certo. Na época, eu fiquei bem frustrada. Me lembro que eu fiquei bem chateada e falei na época pra minha mãe, eu acho que esse negócio não é para mim, tá dando tudo errado, vou abandonar essa ideia. Abandono essa ideia, continuo no banco, mais uma vez caio de novo nesse cenário de insatisfação total. Só que nesse segundo momento eu falo, não, chega, não dá mais para ficar aqui. E aí, como eu te falei, eu não calculei nada, não calculei que eu ia empreender, não calculei nada, 0 vezes 0. Simplesmente falei que eu já estava no meu limite, e o meu limite realmente era um limite de doença, onde eu chorava para ir trabalhar, então eu cheguei num burnout assim seríssimo. E aí eu pedi para sair do banco. Quando eu pedi para sair, aí fui até promovida. Nossa, Olha aí aí, você... nessa hora o reconhecimento veio, né? Nossa, veio de uma vez só. Não, porque eu não posso te perder, não, porque ó, sua promoção já estava em análise no RH e tudo mais, tal, tal, tal. Enfim, mas nada. Você vê quando a gente toma essa posição de não, eu não quero mais isso para minha vida, mesmo que inconsciente, sem a informação, a gente faz a mudança. Sim. E aí eu saí do banco sem ideia do que eu ia fazer. Sem ideia. Nem sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, pra você ter uma noção. Não tinha ideia. Quando eu saio, eu penso, vou advogar, né? Eu era advogada, falei, então vou começar do zero. De qualquer jeito, eu ia ter que começar do zero alguma coisa, mesmo se eu fosse ser advogada, porque eu não tinha experiência nenhuma em audiência, nem nada disso. Sempre atuei na parte ali bancária mesmo. Então, ia ter que aprender de novo, tudo, né? Aprender do zero. Só que aí me veio o coaching, martelando, não, acho que vou tentar de novo aquele curso. E aí é onde eu tento de novo, e aí a minha vida muda totalmente, e o coaching é a porta de entrada para o desenvolvimento humano. Aí no caminho fui fazendo essas formações que você falou que fez, né, formações de desenvolvimento pessoal e tal, fiz tudo no caminho, o coach foi o primeiro, e aí, como na faculdade, quando a gente faz o curso de coach, ninguém fala também como é que arruma cliente, né? Só, Alguns só até fala, tentam, mas não é tão fácil assim. eles vendem com uma facilidade, mas na hora de pôr para rodar não é bem assim, né? E aí eu fui construindo essa história de empreendedorismo e tal, aprendendo tudo na marra, fui fazer curso de empreendedorismo, curso de marketing, e aí isso que você falou, né, durante tanto tempo a caminhada ficou, você teve que se desconstruir e aprender tanta coisa. Eu me lembro que em um ano que eu tinha saído do banco, eu ganhando zero de dinheiro, R$ 0, porque a gente não ganha nada, a gente vai fazendo trabalho de graça, vai criando experiência, é Sim. pro bono para todo lado. Mas eu falava, gente, eu não estou ganhando nada de dinheiro que eu ganhava no banco, porque querendo ou não, eu tinha uma estabilidade bacana. Porém, o que eu aprendi em um ano, eu não aprendi em 6 que eu fiquei no banco. Exatamente. Não aprendi nada. Não sei se você ainda foi mais esperto que eu e foi se atualizando lá dentro do banco, mas de quando um erro, né, que eu Sim, aprendi sim. com ele, mas fiquei totalmente estacionada. E aí, quando eu saio e mudo, hoje eu não paro, né, porque eu também amo estudar. Eu falo que se eu pudesse ganhar só para ficar estudando, era o que eu queria fazer.
lendo e estudando o tempo todo. Mas, infelizmente, ainda não achei esse caminho, né, alguém que me pague para estudar. Vai Mas conseguir, vai conseguir. espero. Mas como você também acredito nisso, amo estudar, então hoje eu também me sinto realizada, ainda que o caminho seja mais Sim. difícil, né, por É, quanto a gente expande. o caminho do propósito, né, que eu e mais algumas outras pessoas até que me ensinaram muito sobre isso, é um caminho de volta, né? Ai, que lindo, O caminho do nunca ouvi. propósito não é o caminho, é o caminho para você voltar, né? Então a gente, vou usar um pouquinho aqui misturar algumas disciplinas, né? Eu gosto muito do enneagrama, né? O enneagrama tem nove tipos, nove pontos, né? Uhum, E essa teoria diz assim, a gente sempre nasce no ponto 9, que é o ponto da paz, o ponto da essência. Então, quando a gente é bebezinha, a gente está lá vivendo num lugar que é como se a gente não percebesse que existisse o mundo fora da gente. Não existe objeto, a gente só sim. é, né? A gente não sabe nem que existe mãe, pai, cuidador e etc. A gente só é. Mas quando a gente começa a engatinhar, começa a doer o joelho, a gente começa a se machucar, a gente cai para o mundo, né? E no Enneagrama esse é o ponto 6. O ponto 6 do Enneagrama é um ponto de dúvida, de medo, né? Então a gente, nesse lugar de medo, de dúvida, a gente começa a criar as máscaras da nossa futura personalidade. É como se você falasse, olha, tem um problema aqui, um trauma, tampa. Tem um medo aqui, esquece, segue assim mesmo. Olha, faltou tal coisa aqui, não importa, vai em frente. E aí a gente caminha no sentido da personalidade, da máscara, né? Dessa armadura que é a nossa personalidade defensiva. Eu escondo a minha Uhum, essência e crio um personagem para sobreviver no mundo, né? Então eu crio o ego, que é o mais relacionado ao ponto 3 do Enneagrama. Então você cria uma máscara, um ego, algo que não funciona direito. E o caminho de volta é justamente esse, né? Saia do ego, vai lá para os seus medos, desperte para isso, né? Vai lá, olha sim. seus traumas, seus medos, suas coisas lá que causaram essas dores, essa sua personalidade, para que aí sim você possa ainda mais buscar, né, a evolução e voltar para esse caminho de sentir-se parte do todo, de se sentir pertencente ao universo, né? Tudo é uma coisa só. Mas a maioria de nós humanos, a gente está nesse lugar de sobrevivência, né, desse mundo que usa o De vocabulário da guerra, negação. desse mundo que usa o vocabulário da guerra ainda, né? É uma luta, é uma batalha, uma dificuldade, é um inimigo, é um concorrente que eu tenho que destruir, né? Depois a gente fala, Sim. nossa, por que tem guerra? Porque a gente está fomentando guerra no nosso vocabulário, né? Mate um leão por dia. Poxa, a gente não está falando de cuidar da natureza, não é para matar leão, né? Você tem que matar as dificuldades da cultura das organizações que fazem o seu dia a dia ser dificílimo, sem Sim. precisar ser, né? Então esses momentos de burnout que eu acho que por muita sorte eu não tive um burnout em 2018, em 2017, 2018, porque eu estava dormindo pouco por questões até que eu acordava cedo para ir trabalhar muito cedo, levar minha filha no colégio, eu acordava cedo e depois ficava ainda querendo estudar, querendo aprender, dormindo 3, 4 horas por noite, e eu não estava nem percebendo o quanto aquilo estava corroendo a minha memória, tirando a minha capacidade de me sentir com energia vital. Você perde a energia vital, você pode até falar, nossa, fisicamente eu estou bem, mas e a sua Uhum, vitalidade, né? Então, quando a gente vai nesse caminho de volta, você vai se desconstruindo, você vai vendo traumas, medos, você vai olhando para isso, vai despertando e fica mais leve, né? Mas ao mesmo tempo o mundo físico, real e palpável ele existe, né? Então a gente tem sim. os boletos para pagar, a gente tem as contas, as coisas materiais, as compras, aquilo que a gente precisa comer, sobreviver, saúde, etc. Então esse equilíbrio na sustentação desses valores mais essenciais com os valores mais elevados é que faz toda a Sim. diferença. E a gente precisa ter esse mix. E a grande maioria da população está só nesse sobreviver, um pouco de relacionamento e, quiçá, um pouquinho de autoestima, né? Mas
colaborar, ética, cuidar do planeta, cuidar do mundo, cuidar de outro ser humano, aí é outra coisa muito distante, né? Não, E aí não, não chegam. está tendo tempo para o autocuidado, imagina para cuidar de todas essas coisas, né? Olhar para o Exatamente. outro, respeitar o outro, olhar para o planeta e tal. Então, assim, é o que você falou, tá vivendo na fase de sobrevivência a ponto de, meu, não tenho tempo nem para mim. Você escuta pessoas falando de, não, eu não tenho tempo de cuidar do meu corpo, eu não tenho tempo de fazer um exercício físico, eu não tenho tempo de ler um livro. Eu escuto isso diariamente aqui das pessoas que me procuram, em trocas que eu tenho. As pessoas Fora, verbalizam isso como se né, isso fosse normal isso. também. Fora que virou charmoso falar que está ocupado, né? Então, É hoje isso. tem pessoas que falam assim, nossa, eu não tenho tempo. É como se fosse assim, meu, que maravilhoso, né? Que eu estou empregado, e não tenho tempo. Existem outras É, pessoas que estão aí lutando por um emprego. Né, estou extremamente ocupado. Então, é um cenário destrutivo, né? É um ambiente nocivo, é um lugar não muito sim, bom de estar, né? Por mais que esteja trabalhando e etc., tem um lugar de tensão, de estar inapropriado aquilo, né? Não é aqui que eu deveria estar e o ambiente não favorece. sim. Mas está chegando, as mudanças estão chegando. Eu sou bem positivo nesse aspecto, né? A gente vai viver os próximos 5, 10 anos com grandes e boas mudanças para o lado do ser humano. Acredito muito nisso. Eu também acredito. E eu achei lindo isso que você falou, que o caminho é um caminho de volta, né? Nunca tinha escutado isso. E você falando desse lance do caminho de volta, me deu um outro insight, isso agora que você trouxe, de as pessoas parecem que estão achando bonito falar que estão sem tempo, né? Parece que romantizaram a agenda cheia e sem tempo. E eu também vejo que para isso é preciso um caminho de volta. Por exemplo, esses dias eu agendei uma reunião e eu sou muito assim, do simples. A gente que trabalha com humanização, eu gosto de falar isso nas minhas reuniões. Às vezes as pessoas me pedem ferramentas, não, mas isso não tem automatizado? Não, não tem. Quando eu falo em humanização, a gente está voltando trocentas casas. Para ser humano, a gente vai ter que buscar, É isso né? mesmo. Igual eu estava falando para você, em off, aquele meme que está rolando agora, igual os maias faziam. É isso, É, tem vamos, coisas vamos ir que a fazendo gente vai igual resgatar. no Egito, né? Isso aí. Então, assim, às vezes as pessoas querem ser tão tecnológicas e tão, né? E foi aí que a gente também acabou se perdendo um pouco. Então, o meu olhar está sempre para isso. Aí, recentemente aconteceu de eu agendar uma reunião e a pessoa fala assim: olha, me manda um invite para eu bloquear a minha agenda, né? E tem toda. Que é uma coisa tão simples, ao meu ver, né? É uma coisa tão simples. Pô, agendei com a Lê, legal. Eu trabalho do papel, eu anoto no papel, eu tenho Sim. uma agenda aqui. Então, eu amo escrever, eu acho que escrevendo me deixa muito mais, eu fixo melhor, assim, os compromissos e tudo mais. Óbvio, não estou falando que todo mundo tem que ser assim, mas eu vejo a necessidade das pessoas do caminho difícil, ou seja, não é mais fácil você ir lá na sua agenda, seja ela eletrônica ou física, que seja, você mesmo ir lá e escrever, ó, tal dia eu tenho tal coisa com a Flávia. Não, a Flávia tem que me mandar um invite Isso, eletrônico para eu ir lá isso. Gente, então assim, olha como a gente está E se, dificultando. e se cair no spam, a culpa não é minha. Infelizmente, eu não. Doideira! Veio outro evento e entraram no seu horário porque o seu invite não chegou por Não conta do chegou. spam. Você acha? Então, assim, era para ser muito mais rápido e muito mais simples. A gente que foi criando esses caminhos mais complexos, acabou que a gente caiu nisso, né? Falta do tempo, né? Eu, graças a Deus, hoje eu me considero uma pessoa com tempo, apesar de, às vezes, me pegar em projetos assim, como, né, a gente trabalha com, tem muita criação envolvida, então Sim. às vezes você se sente meio cansado mentalmente, porque você está ali criando e pensando e lendo e tal, mas ainda assim eu hoje me sinto digna de falar que meu tempo é suficiente, porque eu administro ele dessa forma. Então eu gosto de ser dona do meu tempo a ponto de não falar para ninguém que eu estou em correria, não gosto desse termo. Eu Quando também alguém me não. pergunta, e aí, tá corrido? Eu falo, ah, não, tá até tranquilo. Eu também respondo a mesma coisa. É Não, isso. mas a Não pessoa, quero romantizar isso. vamos marcar uma conversa, eu falo assim, me fale os seus horários, porque você deve estar ocupado. Eu tenho Isso, eu vários. sempre falo isso também. Ah, me passa os seus que eu me alinho. Eu sou assim. É, Às vezes deve é, achar, ih, eles não têm nada para fazer, né? Até é, temos, mas a é, diferença é que a gente é, enxerga o é, tempo diferente. é a ditadura, né? E as pessoas também nesse lugar,
perdem o tempo de qualidade, né? Então eu fico muito feliz, por exemplo, de algumas Sim, organizações agora estarem chegando na semana de 4 dias de trabalho, né? É uma maravilha uma organização que chega nesse sim, detalhe e magicamente, parece magia, né? Adivinha, os resultados melhoram. Daí alguém diz sim, assim, responda para mim, né, este paradoxo. Como é que pode um dia menos de trabalho e os resultados são melhores? Sim, porque existe um desperdício enorme nos ambientes organizacionais por uma série de coisas totalmente desnecessárias, totalmente sem sentido, né? sim, Mas que se faz por quê? Porque não se confia, duvida, tem uma relação de poder, a ideia do outro só é boa se for igual à minha. Então a gente ainda vive muito isso, por mais que agora a gente está formando um ambiente mais pluralista, que eu falo, né? Então fenômenos que nem, por exemplo, o que aconteceu no Oscar, né? Lá com o Will Smith e aquela reação, isso vem do pluralismo, né? Hoje não dá para, você não pode mais ofender nenhum tipo de diferença, né? E as pessoas ainda chegam nesse lugar, então não dá para brincar com nenhuma diferença e também não dá para esquecer de ninguém mais. Você tem que incluir todos os aspectos. Então, o mundo pluralista ele necessita de uma percepção humana muito maior do que simplesmente, olha, eu já não grito mais com meus funcionários, parece que é uma evolução, né? Eu não é, grito mais, eu não bato mais na mesa, eu não dou mais show, né? Eu não dou uma bronca na frente de todo mundo. Parece que assim, já virei humano, né? Porque eu já não faço mais. Não, está bem distante disso ainda, né? sim. Esse lugar de perceber a integralidade da outra pessoa, o que que ela está sentindo, o que que ela está pensando, quem é ela, quais as dificuldades desse momento, como é que você pode apoiar, como é que você pode ouvir. Então tem muito lugar para tudo isso, né? E como Sim. você falou, né? Tem muitas coisas chegando na humanidade agora, eu até falei do Zeitgeist, né? Do espírito de época, mas percebe, comunicação não violenta. Quando é que o Marshall Rosenberg fez aquilo? Década de 60 do século Sim. passado, né? Teoria U, que começa a ganhar um espaço agora, 20 anos tem a Teoria U, fez 20 anos, né, Sim. recentemente. Aí você fala assim, como é tudo isso, né? Por que demora tanto para algumas disciplinas, algumas coisas tão boas já criadas? Por que a gente nega por décadas, né, o uso disso, né? Então tem que chegar a um nível de consciência que permita que esse momento aconteça. E a gente está Sim. nesse momento, né? Então isso que me deixa bem tranquilo, tá? A gente está chegando nesse momento de upgrade no nível de consciência que vai transformar bastante todos nós. Que abre, né? E eu não sei você, né, hoje eu trabalho com a CNV, e aí quando eu encontro com a CNV lá em 2015, primeira coisa que eu pensei foi, cara, como eu nunca ouvi falar disso antes? Se ele sintetizou isso em 1960 e só agora as pessoas estão falando sobre isso, e eu vou te falar, eu estou desde 2015 trabalhando com a CNV, só agora as pessoas estão me buscando pela CNV. Até então, era um assunto que até eu abordava nos meus programas, mas não era um assunto que as pessoas queriam conhecer, e agora parece que todo mundo quer saber o que é essa tal de comunicação não violenta. E aí também, quando você vai implantar, ainda como você falou, você escuta do líder, né? Não, mas eu já sou um líder mais humano, parei de gritar, né? Parei. E aí, quando eu falo de comunicação não violenta, as pessoas também falam, não, mas eu acho que eu não sou violenta. Não, eu falo baixo, eu não sou uma pessoa agressiva. Então, ela leva para um outro lado. Então, é aquele lance da ignorância também, assim, das pessoas. Não vê a força das palavras, né? Sim, O quanto que todo a todo o condução de contexto. uma conversa, né, que é o que envolve, né, a CNV e tal, e a humanização, como você falou, tanta coisa dentro da humanização, que isso daí, o fato de não bater na mesa é o básico do básico do básico, né? A humanização eu chamo de vários componentes, né? Para você falar, olha, eu tenho uma empresa humanizada, uma liderança humanizada, ou qualquer outro fator humanizado, é um repertório de coisas, não é só um, né? Tem várias coisas Sim, que trabalham nisso, inclusive, por exemplo, burocracia, né?
tem um livro maravilhoso que se chama-se Humanocracia, que mostra, primeiro, o quanto que as empresas perdem com desengajamento por conta de burocracia, né? Eu costumo brincar que tem uma empresa que, para você pedir um reembolso de táxi, era tão difícil que é melhor você falar, deixa, eu pago no meu Eu bolso. pago. Porque, sabe, até pedir explicar, autorizar, escrever, fazer um formulário, tirar cópia, mandar, alguém autoriza. Você fala assim, meu, os R$ 20 de táxi, para controlar, eles custam 60. E as Sim. empresas ficam felizes. Ó, estou controlando despesa de táxi, né? Então, esses paradoxos existem são milhares dentro Aos das montes. organizações, aos montes, né? Onde é que nem se você furar um lugar, sai riqueza. Mas ninguém quer sair desse lugar de controle, de poder, de não permitir autonomia e etc. Né? Então, isso sempre vai acontecer. Eu não lembro um case um tempo atrás, né? Era muito conhecido uma empresa chamada Zappos, né? Que é uma referência em cultura de atendimento ao cliente, né? E lá o Nubank pegou um pouquinho dessa característica, né? Mais ou menos assim, nossa, o meu cliente tá muito bravo porque deu problema no atendimento dele, né? Então eu resolvi comprar um boneco, um presente e mandar para o cliente, né? Aí alguém foi fazer isso numa empresa aqui e foi demitido, né? Mas como é que você pode, né, gastar dinheiro da empresa sem passar por uma alçada, por um orçamento, por um procedimento, né? Então essas polaridades, né, o controle, o excesso de controle versus autonomia, ainda é algo que a gente precisa aprender a sustentar, né? Sim. Essas polaridades. Para onde que eu vou? Preciso dos dois. Tem que ter uma dosagem de controle, mas também tem que ter uma dosagem de autonomia. Não pode ser só uma delas que leva ao caos, Sim. né? E não pode ser a outra que leva à rigidez, trava, né? Mas as organizações também precisam, para serem humanas, também rever a burocracia, que é algo que desumaniza, né? Você fala, putz, ninguém acredita em mim, né? Então logo eu não sou ninguém aqui dentro, né? Sim. Tem Isso que você tanta... falou, do primeiro, né? Você falou do livro Humanocracia e eu tive a oportunidade de conhecer o livro através de uma palestra sua. E aí eu busquei, mas ainda quando eu busquei só tinha em inglês. Eu ainda não tenho a capacidade de ler um livro em inglês, então eu estou esperando alguém traduzir esse livro para Mas mandar aqui está para mim. traduzido, já saiu. Já saiu? Ah, então agora já vou buscar. Saiu recentemente. Ah, maravilha. Então, ó, já vai entrar na minha lista. Agora, outra coisa que você estava falando, esse lance da burocracia, né? Pegando esse gancho, muitas consultorias que eu dou, eu escuto essa questão, né? Todo mundo parece que canaliza os problemas das empresas na comunicação, né? É o basicão da galera. Ah, não, a comunicação aqui é péssima, e aí a comunicação, esse problema de comunicação que eles, né, nomeiam como, é mais fácil nomear como problema de comunicação, ele está totalmente envolvido no ego das pessoas que estão ali se comunicando, então o problema é de ego, o problema não é de comunicação, que está totalmente atrelado a isso que você falou do poder, né? Todo mundo querendo ter o poder. Eu sempre acreditei na ideia de que todo mundo tem que ser líder dentro de uma empresa, tá? E não assim, bagunçado, sem hierarquia. Não, líderes de si, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu quero ir, Sim. e eu sei o meu papel aqui dentro. Porque eu acho que quando a gente é líder de si mesmo, essa consciência vem a ponto da gente se encaixar nos lugares, e não, eu sou líder de mim mesma, então eu mando em onde eu estiver. Não. Quando você realmente é líder de si, você se encaixa bem nos lugares, porque você não se perde de você, né? Então, essa ideia que eu acho que é meio distorcida dentro das empresas. E aí eu vou além. Eu vejo muito acontecer assim, por conta da burocracia, às vezes, para liberar, como você deu o exemplo agora dessa empresa, para você ter comprado esse brinde, né? Você tinha que ter passado por um requerimento do fulano de tal. Isso é o que eu mais escuto aqui nos meus treinamentos de liderança, que eles vêm falar, eu tenho um funcionário lá que ele só me dá problema. Ele quer mandar o e-mail direto para a pessoa, para o final, sendo que ele tem que passar esse e-mail para mim primeiro, para depois. E aí eu falo, gente, mas por que esse caminho mais difícil?
Então, assim, esse funcionário, na verdade, ele é um funcionário que você deveria olhar com outro olhar, de olha, esse cara está me trazendo uma outra maneira de fazer que também funciona e é mais rápida. Porque E todo mundo quer otimizar que é tempo, né? autonomia, né? Isso aí. Exato, que é a tal da autonomia. Então, muito doido, assim, quem estiver ouvindo a gente, né, e tá ou dentro desse cenário, né, como líder, como empresário, ou até mesmo passando por isso como liderado, leve essa ideia, né? Porque às vezes é uma chavinha que vira de, olha, ao invés de eu enxergar esse funcionário como um problema, eu não consigo me comunicar com essa pessoa. Não, na verdade, explora, essa pessoa tem autonomia, essa pessoa toma frente, ela é proativa. Tanta gente a gente escuta de, eu quero que essa pessoa seja proativa e ela É. não é. E aí, quando a pessoa a gente vai lá e poda, né? Isso no banco tinha muito, né? Eu vi que você falou, a hora que você estava falando da sua jornada no banco e tal, e o que eu mais via lá era o padrão, né? Eu trabalhei no Bradesco, né? E na área jurídica. E aí, lá era isso. E a gente entrava no jovem, eu entrei lá como estagiária, e aí depois fui efetivada, virei chefe de serviço e tal, e tal. Todos os funcionários novos que chegavam, que eram os estagiários, eles chegavam muito com gás, de querer mesmo fazer acontecer, de nossa, que legal, Depois, vou peticionar, vou... E aí a primeira coisa que eles que faziam lá era, não, aqui você não vai pensar, aqui você só vai sentar aqui, abrir o Word, faz esse modelo aqui, só preenche, só muda o número do processo e é isso, só quero que você faça isso. Não dê ideias, não pense, não, não faça nada. é E isso aí mesmo. é muito doido, porque, pô, é incoerente, né? A gente está falando tanto em incoerências, né? De várias coisas, coisas que a gente vive e repete, né? Tipo assim, eu quero uma vida mais fácil, mas levanto todo dia falando que eu vou matar um leão por dia, e etc. E as empresas vivendo essas incoerências total, assim, de não, eu quero que a minha empresa cresça, mas ao mesmo tempo eu não quero que ninguém seja proativo, todo mundo tem que me perguntar e passar por mim antes de É fazer alguma verdade. coisa. Então, assim, lotado de incoerência. A vida está aí, né? As incoerências estão aí, a gente que tem que captar. E aí vem o lance da presença, né? Estar presente. Senão a Sim, gente também só replica e bora, vamos fazer acontecer. é isso. Porque, de certa forma, aos trancos e barrancos, tá indo, né? A gente está sobrevivendo, né? A gente não, que eu já não me considero mais no adormecido, É mas isso. assim, o mundo tá indo, né? Tá vivendo. E aí, pegando o gancho, que a gente falou, eu gosto disso, que eu falo, você é igual eu, a gente vai abrindo, Vai vai indo, ramificando, vai abrindo. ramificando mais, É, voltando também. Você falou, né, desse seu caminho de desconstrução agora, né, nessa nova sim, vida. E aí eu também acredito que para trabalhar com desenvolvimento pessoal, existe todo esse trabalho pessoal, senão o negócio não sim, flui. A gente tem ferramenta, lê os livros, aprende tudo, mas na hora da prática, se você não viveu, esquece. Você não esquece. convence ninguém, você não ensina ninguém. Né? Exatamente. E aí eu queria saber, né, um pouquinho desse seu processo. E nesse processo, provavelmente, você teve contato aí com os seus valores pessoais, né? Sim, sim, Descobri-los. Talvez já tinha uma ideia antes, mas aí quando a gente faz realmente um trabalho de autoconhecimento, aí a gente entra em contato, né, sim. com essas características. E eu queria saber de você, quais os valores hoje, né, nessa fase da sua jornada, você enxerga como mais presentes no dia a dia, não só profissional, né, como pessoal? Sim. Essa é uma disciplina que eu adoro, né? Quando a gente fala de valores, né? Existem duas grandes boas teorias. Uma delas são os níveis dos valores, né? Então, todos nós, no fundo, todos nós temos uma lente, uma lente para olhar para a realidade que ela é imbuída, ela é carregada dos nossos valores, né? E eu confesso para você que, vivendo tantos anos por instituições financeiras, grande parte dos meus valores ainda era muito assim, né? Objetividade, racionalidade, método, processo. E quando eu começo a desenhar esse processo de transição, e eu faço mais uma centena de processos de imersão e de olhar para dentro, né? Que é sempre mais dolorido. A gente não gosta, às vezes, de olhar para as coisas que nos doem, a gente vai se acostumando com elas, né? Dói, mas eu já Uhum. sei que dói, né? Então você vai se acostumando com a dor. Mas quando você fala assim, vou olhar para essa dor, eu percebi o quanto que eu ainda estava descolado
de valores mais amplos, né? Eu falei, nossa, eu ainda não tenho uma grande, por mais que eu respeite, eu ainda não estou vivendo aqui em mim uma preocupação de sustentabilidade, uma preocupação com as futuras gerações, diversidade, igualdade, eram coisas para mim que, eu confesso, cansavam. Você fala, nossa, mas poxa, estão falando disso, né? Para mim não fazia sentido. Então eu tive que fazer todo um processo para perceber essas novas perspectivas. Então foram esses 2 últimos anos, 2, 3 últimos anos, foram uma troca de valores. Eu falo que é uma verdadeira transfusão de sangue de valores, uma diálise de valores. Porque você fala assim, esse não faz mais sentido. E o que é legal dos valores é que quando eles são, vamos dizer assim, bons, eles não é que eles deixam de ser valores, eles ficam instalados e você não percebe, né? Então, coisas, por exemplo, como produtividade. Eu sou um cara que gosta de fazer as coisas muito rápido, muito eficaz. Só que hoje eu não fico mais propagando sobre produtividade. Produtividade, para mim, é algo que existe, que funciona e que tem que estar à disposição para que eu possa ter horas para fazer coisas melhores para mim, né? Então, essa troca de valores, ela chacoalha. Mas eu hoje trabalho muito valores, assim, para mim, os valores principais são os valores que aglutinam, sabe? Cooperação, colaboração, união, apoio, né? São coisas fáceis de falar, mas no dia a dia não é bem assim, né? Você Uhum. fala, eu apoio as pessoas, sabe? É muito difícil alguém vir de verdade e falar assim, eu estou aqui para te ajudar. Ah, mas o que você vai cobrar por isso? Nada, né? É muito difícil ver alguém realmente com essa disposição de ajudar. E é isso que está Uhum. faltando. Então, para mim, grande parte dos distúrbios que a gente vive hoje é que a gente não está pensando mais nessa forma de cooperar, colaborar, criar um ecossistema de apoio mútuo, né? Então, eu sempre desafio muito isso. As empresas dizem, vamos fazer parceria para a gente viver no ecossistema e tal. Eu falo assim, você está disposto a abrir mão de parte do seu cliente? Aí a pessoa trava, porque assim, sabe, o que é um ecossistema se não é distribuição, né? Vai falar, Sim. não, o meu cliente é meu e a gente vive no ecossistema, então tá bom, você não está me ajudando, né? Então é muito difícil trazer valores de verdadeira cooperação. No discurso é muito bonito, mas na fala, né, trazer um discurso colaborativo é muito ainda distante do que a gente precisa. A gente não consegue pensar nisso. Eu vou trazer aqui um pouquinho para provocar, né, um pouco do pensamento do Otto Scharmer, que é o criador da teoria U. Ele fala que a gente vive 3 divisões, né? Uma é, eu sou diferente de você, logo eu mereço coisas que você não merece, né? Então isso faz com que 8 empresas no mundo tenham a riqueza equivalente a 4 bilhões de pessoas. Então, 8 empresas no mundo têm o mesmo poder em grana do que 4 bilhões de humanos. Está muito desproporcional, né? Depois tem, eu não sou a natureza, logo eu posso devastar, poluir, não preciso me preocupar com nada, que a natureza está aí para me servir e não, né? Eu não vivo aqui dentro, eu estou só sugando os recursos desse planeta. Então eu não sou a natureza. E o terceiro é uma distorção de nós mesmos com a nossa espiritualidade. Eu sou só um corpo e não tenho, né, algo superior a que me ligar, né, uma distância do eu com letra minúscula com o eu com letra maiúscula, né? Então, neste lugar, a gente não vai muito longe. O planeta Sim. não está aguentando mais, né? A gente consome mais do que 1,5 planetas por ano. Então, a regeneração já não é suficiente. E a gente continua crescendo, né? Em breve, seremos 8 bilhões, né? No final do ano, se nada acontecer de diferente, seremos 8 bilhões de seres humanos, causando essa grande complexidade. Então, o meu valor é esse, né? Como é que a gente
consegue realmente colaborar, contribuir e viver melhor nesses 8 bilhões de seres humanos que estamos na mesma nave, né, pela galáxia, voando a uma altíssima velocidade, né, ao redor do Sol, e o Sol em uma grande velocidade ao redor da galáxia. Que nave é essa? Como é que a gente cuida dessa nossa casa, né? Como é que a gente se dá as mãos e realmente nos abraçamos e construímos algo mais sólido para viver melhor. Sim, muito legal sua visão, e assim, muito reflexiva, né, se eu continuar desconectado desses três, né, do outro, do universo, do planeta, né, da natureza, e de mim mesmo, né, de quem sou eu, cara, eu vou chegar aonde, né, não tem para onde ir, né. E assim, na prática, eu gosto sempre de simplificar, né, eu gosto de trazer essa ideia da incoerência, da hipocrisia, né? Porque é umas coisas assim tão óbvias. E aí, na prática, você ainda fala, a pessoa que ela está desconectada, tudo bem, se ela não quiser se conectar com a natureza ou com o outro, mas ela se desconectou de si, ela já entra num estado emocional de depressão, ela não tem mais porquês. Não tem, não existe, essa pessoa está totalmente apagada, né? Ela não tem mais motivação para fazer nada, ela não tem objetivo, então assim, ela não vive, ela vegeta. É isso Então, mesmo. então não tem para onde correr, sabe? Não tem como não olhar para essas coisas. É necessário, é essencial, não tem. Essa ideia de colaboração é o quê? Mas ainda acho que as pessoas, assim como a palavra vulnerabilidade foi distorcida, a palavra humildade foi distorcida, também acho que a palavra colaboração ficou distorcida. As pessoas acham que colaboração eu dei uma ajudinha em tal coisa, sabe assim? Não, já, né? É levar a bandeja da mesa pro lixo, é O isso. lixo. Isso eu já estou colaborando. Não, você não está colaborando, né? Como você falou, na prática é muito mais. É Né? bem É longe criar a disso. Bem mais. consciência do meu lugar aqui. É isso mesmo. E de um sentimento de que nós estamos todos juntos nessa, né? De que não há separação, Uhum. mas essa separação é nutrida, inclusive, né? Então a gente precisa resgatar isso, e todo o ambiente força essa separação, essa fragmentação, sejam as redes sociais, que mais fazem mal do que fazem bem, né? Obviamente tem um aspecto informativo que pode ser bom, mas quando a gente só está vendo lá todo mundo feliz, todo mundo bonito, todo mundo maravilhoso, né? Quem olha aquilo de outro jeito diz assim, nossa, eu devo estar muito mal, né? Porque não é, É. não é maravilhoso igual essas outras pessoas, né? Então, a gente precisa ser mais verdadeiro, a gente precisa trazer a verdade, inclusive para as redes sociais, né? Sem ficar Tem um assim, sistema, né? Isso. Sem falsa vulnerabilidade também, né? Dizendo, hoje eu tô sim, mal pra caramba. Não, não é isso. Mas é que venha a verdade e que a verdade apareça para que a gente possa sair dessas bolhas, né? Que a gente está vivendo. isso que você fala da rede social, tem até uns episódios anteriores aqui que eu abordei isso muito, assim, esse assunto, né, das comparações e da necessidade desse lugar que colocaram agora, que vida real tem que ser vida sofrida, tem que mostrar que a pessoa se lascou para falar que ela tem uma vida real, essas coisas, para mim, tudo isso muito Isso. distorcido. Mas eu acho ainda, né, acho não, eu acredito que existe um sistema, né, eu estava lendo recentemente sobre as prisões coletivas que nós vivemos, né, existe um sistema, parece que ele faz questão de nos colocar nessa posição de embate, de destruição, eu tenho que odiar quem não pensa como eu, a gente tem que discutir o mundo está acontecendo, mas como agora você citou o episódio do Oscar, né, e assim, pô, foram 2, se não 3 dias onde as pessoas tiraram maior parte do dia delas, porque eu vi gente que postou, tipo assim, Sim, sim. 7 É, postagens sobre o assunto. Ou seja, então foi muito tempo daquele dia da pessoa dedicado a discutir com as outras pessoas sobre se era certo ou não ele defender a esposa com... E assim, parece que a gente está adormecido nisso. Eu tenho que viver a minha vida preocupado com esse tipo de assunto.
né? Não que seja irrelevante, as coisas estão acontecendo, são gatilhos, a gente vai olhar, Sim, né? O mundo sim. está acontecendo. Mas, assim, é só isso, a minha vida é essa, eu tenho que debater com quem não concorda comigo, é sempre sobre isso, é sempre sobre alguém ganhar e alguém perder. É Isso, muito isso. louco, né? É. A gente tem que sair do debate, né? O debate ainda é um ganha, um perde, né? Então é por isso que a gente sempre fala muito nas aulas de liderança, de que a ferramenta esquecida, né? Existem algumas coisas esquecidas na evolução da humanidade. Uma delas é o diálogo. A gente perdeu essa habilidade de dialogar, Uhum, né? A gente quer impor, dominar, controlar, vencer, né? Então as falas, elas perderam este lugar de diálogo, de ouvir genuinamente o outro, né? E depois todos esses lados puxados muito fortes também ficam ruins. Então não é para a gente ter empatia a ponto de sair pegando todas as coisas dos outros. Isso não é empatia. A pessoa está triste, eu também fiquei. Não, isso não é empatia. Empatia é você falar, nossa, estou entendendo a situação, o sistema, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Eu entendi, estou curioso, estou querendo conversar com você sobre os seus problemas. Basta, né? Ou uma show. atitude compassiva. Agora, não é negócio, não é pegajoso, não é de você tem que sentir a dor do outro. Não é isso. Não é sentir a dor do outro, ser empático, né? É estar disponível para outra pessoa. Sim, isso que você falou é um lema meu, assim, troque a crítica pela curiosidade. Quando a gente passar a ser mais curioso, né, até a escuta atenta vai ficar mais fácil de ser feito. Quando você recebe alguém, qualquer que seja o encontro, e aí você está ali curioso por aquele encontro. O que que essa pessoa vai me entregar aqui, né? Porque é isso que acontece em todos os encontros. Existe uma troca, né? Eu pelo menos vivo nessa filosofia. Então, assim, por quê? Por que que essa pessoa está aqui comigo, né? O que que ela vai me dizer que eu vou aprender e vice-versa e tal. Então é isso, eu falo isso no curso de CNV, troque a crítica pela curiosidade, sejamos curiosos. Todo mundo é interessante, a gente que é pouco interessado, não é? Boa. É isso mesmo, um grande atributo de liderança, né? Seja mais interessado e menos interessante, né? Isso é Sim, um bom mantra também para quem quer ser um líder diferente, né? Seja interessado sim, nas outras pessoas e deixe de cuidar só dos seus interesses, né? Faz uma grande exatamente. diferença. Então, show. Valores como, né, você falou vários que caem dentro dessa ideia de colaboração, né, de apoio, de união, né? Mas aí no integral mesmo, como você trouxe as três, né? As três separações tão Sim, sim. rígidas, né? Do eu, do outro e do mundo. E eu queria também, pegando esse gancho, falar de recursos, né? Porque para a gente ter os nossos valores, a gente também tem que ter nossos recursos para fazer isso acontecer. E aí eu queria saber de você, quais são os seus recursos internos, né? Suas fortalezas hoje, que estão mais em jogo, que onde você, para trazer todos esses valores, para fazer acontecer essas escolhas e tal, você percebe, olha, eu hoje estou utilizando esses recursos assim como nunca na minha vida. Legal. Hoje, assim, seria até incongruente eu não falar que hoje, para mim, a ferramenta maior é a teoria integral, né? Então, a teoria integral ela é um compêndio de algumas coisas em que você vai tendo uma percepção cada vez maior sobre si mesmo, né? Então, um pouco da teoria integral é o sistema operacional integral, né? Ou eu gosto de chamar de sistema operacional humano, né? E quando você começa a ir na direção desse sistema operacional humano, você vai percebendo como você funciona. E é além de cuidar, por exemplo, das coisas mais tradicionais, né? Mas também é de cuidar das coisas tradicionais. Mas, por exemplo, tipologia, né? É muito importante que a gente conheça o nosso jeitão, né? A gente precisa entender da nossa tipologia. Por quê? Porque os outros são diferentes, né? Então, só isso daí já diz assim, nossa, eu estou reagindo assim, por quê? É por minha tipologia? É porque eu estou emaranhado? É porque eu estou repetindo um padrão? É por conta da cultura? Por que está acontecendo isso?
né? Então, uma das coisas que caminha transversal com essa metodologia é uma técnica que eu sempre digo assim: entre o estímulo e a resposta, coloque um espaço, né? Nesse espaço, aconteceu isso comigo, né? E eu vou reagir. Não, calma, pensa nisso, sente, o que está acontecendo, né? Então, como é que é o seu jeitão disso? Depois, como é que você enxerga isso? Que nível de altitude você está vendo esse problema? Né? Então, perspectivas novas, aumenta a visão. Nossa, eu estou olhando esse problema de uma forma diferente. Depois, investigue o seu estado naquele momento. Que emoção é essa que surgiu? E para que ela veio? Né? Ela está te ensinando o quê? Estou sentindo raiva, medo, frustração. A gente perdeu o vocabulário de emoções, né? Como diria Susan David. Eu costumo ensinar que a gente só fala duas coisas, né? Eu estou estressado, né? E estou ansioso, né? Ansioso. A gente perdeu o resto do vocabulário. A gente não diz, não é ansioso. Você está com medo, preocupado, nervoso, ansioso, com raiva, frustrado. Existe um vocabulário amplo. Então, quando você fala, por que eu estou sentindo isso? E o que é que eu estou sentindo? Às vezes, estou com raiva. Por que está com raiva? Se você só fizer esse exercício, você já, né, a sua emoção já diminui. Aí Sim. você vai descobrir, nossa, eu estou com raiva porque eu imaginaria que isso aconteceria dessa forma e não aconteceu. E por quê? Aí, né, eu falo, nossa, o que essa raiva está querendo me ensinar? Né? Está querendo me ensinar que as coisas não são sempre do jeito que eu planejei. Puxa, tudo bem, então vamos seguir, vamos nos adaptar em função disso que não surgiu do jeito que eu imaginava. Então, esse é o conceito de estados. Como é que eu estou agora? E aí acho que é outro pilar de recurso que eu uso muito. Presença. Cada vez mais é importante você estar presente. E presença não é só diante de outra pessoa, é em você mesmo, né? Será que eu estou sentindo a vida fluir? Será que eu estou percebendo a minha energia? Será que eu estou ciente de mim mesmo? Ou eu estou agindo por repetição, nem sei o que está acontecendo, né? Então, presente é sentir, perceber o que está acontecendo, viver no agora, não lá na frente e nem lá atrás. É agora. É tão simples quanto isso, mas é extremamente difícil ficar no agora. É fácil de ensinar, mas não é Uhum. mas é muito difícil ficar no agora. Então, toda vez que eu percebo que eu estou projetando ou estou lembrando, nossa, eu deveria ter feito de outro jeito, eu falo, opa, volta, é aqui. Né? Então, Sim. isso ajuda muito a perceber a realidade. Então, é o tempo inteiro perceber o que está acontecendo dentro de mim, como eu estou me comportando, como eu estou externalizando isso que está acontecendo dentro de mim, perceber a força da cultura do ambiente onde eu estou, da organização que eu estou atuando, da família. Tem uma força dessa organização sistêmica, às vezes, que te força a fazer algumas coisas. Você precisa perceber a força disso e descobrir os procedimentos, as regras, a sociologia do momento, que também te influencia. Né? Então, você não está livre dessa sociologia do ambiente, da economia, né? do que está acontecendo, da pandemia. Ela existe. Mas como é que você observa e como é que você reage a esse ambiente que está acontecendo? Mas você não precisa necessariamente entrar nesse mesmo clima, dessa energia. Então, o tempo inteiro, para resumir, é um processo o tempo inteiro de se auto-investigar, o tempo inteiro. O que está acontecendo agora? Né? E, Sim. e da onde vem esse recurso? E depois existem coisas, né, terapêuticas que são muito importantes. Então, eu uso muito o que eu aprendi na formação de constelação sistêmica. Então, sempre tem a força sistêmica atuando, sempre. E muitas vezes a gente tem que fazer processos terapêuticos, porque às vezes a gente está enredado, preso num trauma. Então, às vezes, processos de regressão, eu uso muito técnicas de regressão por respiração. Quando a situação está bem difícil, eu falo assim, eu vou respirar e vou lidar com essas coisas que estão acontecendo. E o resto
é o mais fácil de todos, né? Comer bem, dormir bem, ter pausas, descansar, né? Não adianta só continuar trabalhando mais, vai chegar uma hora que isso vai inverter, você vai perder Sim, energia. Então, aí eu diria que são as práticas do corpo e as práticas da mente e do espírito. Meditar, orar, né? Gratidão, perdão e colocar tudo isso no momento atual. Sempre, né? Se auto-avaliando, sempre se auto-investigando. É isso que eu sim. mais uso para não entrar, né, numa linha ruim. Você fala, estou indo para um lugar errado. Calma, investiga, corrige o rumo. Então é Para não muito se importante, perder. é isso. Eu diria que é isso, construa a sua própria bússola, né? Eu sugiro que o mapa e a bússola sejam integrais, mas construa a sua bússola, né? Qual é o melhor jeito de você se guiar pela sua realidade, pela realidade que você está experimentando. Então, se você tiver um bom mapa, né, você já sabe o caminho. Se você tiver uma boa bússola, você não se perde. Então, fique com esses dois recursos e sempre é Sim. um processo de correção. A gente sempre desvia desse caminho de volta, né? Você vai, opa, corrige, corrige, Mas a gente só desvia, consegue corrige. voltar se a gente está em autoobservação. Que eu falo, desde dos primeiros modelos assim de trabalhos que eu montei, que o meu primeiro programa chamava Vencendo a OAB, que era uma preparação emocional para advogados. Mas desde aquele primeiro, eu falo que o ponto de partida de um processo de autoconhecimento é ligar o que eu chamava de eu observador. Na época tinha até um bonequinho que ele era engraçado, ele tinha a cabeça assim, olhando para o umbigo dele, né? E era isso que eu falava assim, a gente fala tanto, né, essa frase de olha para o seu umbigo, né? Se olha, se enxerga, não é? Então é exatamente isso. O eu observador, para mim, ele tem que ser ligado e nunca mais desligado, né? E como você falou, existem alguns momentos da vida em que a gente realmente se perde, né? E tudo bem, vai acontecer, estamos aqui para evoluir. Também se eu falo, se eu tivesse já evoluída nesse tanto, nem aqui eu já estava nessa nuvem linda aqui atrás da gente, iluminada, já tinha ido já. Mas estamos aqui, então estamos sujeitos a isso, ao erro e acerto e tal. O que muda, né, quando você tem informação? Que você está em eu, né, com o eu observador ligado. Outro botãozinho que eu acho que tem que ficar ligado a partir de sempre para sempre é o botão da autocompaixão, porque quando você liga o eu observador, você vai encarar certos eus aí seu, né? Pode ser Sim, vários durante o mesmo dia, que você vai falar, caraca, olha isso, olha o que eu pensei aqui, olha o jeito que eu lidei aqui com a situação, olha como eu estou enxergando o outro, olha os sentimentos que eu tenho, né? Isso que você falou sobre o repertório emocional, é um assunto que eu falo na CNV, porque isso que você fez, esse caminho, né, que você trilhou nesse primeiro recurso, é exatamente o caminho que a gente trilha na CNV, né? Que sim. você entender os seus sentimentos, entender a necessidade, e aí vem os porquês, né? Causa raiz, para depois, então, lidar com a situação e verbalizar a situação. E esse lance do repertório emocional, o quanto ele é importante da gente sair do básico, né? O básico é quando você fala assim, existem duas palavras, o pessoal fala, o estressado e o ansioso. Eu te digo que nem o estressado, que é o nome correto, o pessoal não está dando mais. Agora é tô puto. É isso aí. E o puto abrange tudo, o Inclui tudo, chateado, o é isso. depressivo, Com tudo, o raiva, irritado, tudo. ciúmes, É inveja, isso, é tudo exato. Olha quanto sentimento num genérico. E isso. aí, óbvio, na hora de resolver um estado emocional, você não resolve, você nem deu um nome, você não sabe nem o que você está resolvendo. Eu falo, como é que a gente vai ter gerenciamento emocional, que é o que todo mundo está falando, né? Agora falando menos, mas há uns anos atrás eu lembro que essa estava muito em alta falar inteligência Sim, emocional. Agora deu uma diminuída, né? sim. Pelo menos não estou vendo tanto. Mas como? Como que eu vou ter inteligência? Eu só gerencio aquilo que eu conheço. Eu não sei nem dar o nome certo para um sentimento, imagem. Como é que eu vou gerenciar isso aqui? Zero gerenciamento emocional, quem tem um repertório emocional baixo. Então, acho que, resumindo isso que você, né, se eu pudesse contribuir com alguma coisa sobre isso que você falou, é isso. Não existe presença sem esse auto-observador, aí, É sem o isso eu aí. observador.
olhe para o umbigo, né? Que nós estejamos Concordo com olhando para o você, nosso é umbigo. isso mesmo. E aí eu vou além, quando você falou do lance da empatia, né? Cuidado também, achando que empatia é você abraçar e sentir a dor de todo mundo e pegar e tal. Eu acho também, quando a gente liga o eu observador e começa uma jornada de autoconhecimento e de autoobservação, a gente também pode cair numa armadilha, falo a gente porque eu caí, né? Já caí nessa armadilha, de começar a achar que tudo é culpa nossa, tudo é, né? Vira um egoísmo contrário de é tudo Isso, sobre mim, tudo sobre mim. sempre sobre mim, eu preciso, óbvio, né? Quando a gente tem toda aquela questão de quando você enxerga no outro, você tem que entender o que, que isso reverbera Sim, em sim. você e trabalhar e tal, mas também tem que saber separar o que é do outro e o que é de si mesmo, né? Então, eu acho que o eu observador, ele também faz esse trabalho, isso é meu, aonde eu tenho que, né, aonde é a mudança vai em mim e aonde é do outro, o processo do outro e tudo bem por isso, né? Eu, Isso, eu acho legal de falar isso porque eu caí nessa armadilha. Durante um tempo eu comecei a achar que era tudo sobre mim, que era tudo eu, que eu tinha que melhorar em tudo. E aí a gente também acaba, além de dificultando o sim. processo do outro, de evolução do outro, a gente também não evolui, porque eu estou o tempo todo tentando arrumar, às vezes, uma coisa que não é minha, arrumar uma casa que não é a minha, né? Não tem a chave para entrar. E fica É, complicado. é Já por isso passou que por eu... isso? Sim, e tem uma ferramenta bem popularizada que foi muito usada aí nos últimos anos, agora talvez também diminuiu um pouquinho, mas ainda funciona. É o famoso Ho'oponopono, né? Então, quando Hum, você fala assim, nossa, essa pessoa tá ruim, eu acho que é por culpa minha, você tem que simplesmente falar assim, me perdoe, sou grato, te amo, me desculpe, pronto. fui. Você fui. Sabe? Porque se você não fez nada palpável para aquela pessoa e você sentiu isso, significa que inconsciente tem uma memória sua que está te prendendo ao sofrimento da outra pessoa. Então liberta, né? Sim. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Liberta aquilo ali, né? Então essas palavras elas têm uma função inconsciente de deixar aquilo, falar assim, essa memória ela se apagou. Então, a partir de agora, é você com as suas coisas e eu com as minhas. Né? Não Sim. significa que você não possa ajudar, apoiar e etc., se tiver ao seu alcance. Né? É com compaixão. Isso também tem que Sim. continuar. Mas você não precisa falar assim, eu estou me sentindo culpado, agora eu vou ficar mal também por conta disso. Porque às vezes não é nada seu mesmo, mas é só uma memória do inconsciente coletivo. Né? Tudo tá registrado, nada se perde. Então você imagina Uhum. quanto conteúdo tem no mundo hoje que a gente pode emaranhar, que a gente pode grudar no conteúdo desse inconsciente coletivo, eu também chamo isso de campo morfogenético, né? Existe muita informação que está disponível e às vezes a gente pega ela sem querer. Por isso que é muito importante perceber essas forças. Né? Você fala, será que isso aqui eu estou ruim porque sou eu ou porque está acontecendo algo no mundo e eu também estou mal? Então, às vezes, Sim, é o sim. tempo inteiro, é o famoso vigiai do orai e vigiai, né? Vigiai, se vigie, né? Vigie, auto-observação Sim. que ajuda bastante na construção de uma vida melhor. Sim. Para quem está ouvindo a gente e não conhece, né, o Ho'oponopono, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana, então aí fica a dica para o pessoal pesquisar também, e ele vem trazendo essa ideia da limpeza, né, da limpeza mental, né, tem a limpeza do DNA, né, eu sou uma Isso. aspirante ao Ho'oponopono, gosto muito, tenho tatuado aqui o mantra entrego, confio, aceito e agradeço. Não, confesso que não sei a fundo, mas sei o básico aí para já utilizei a técnica em algumas Isso. oportunidades. Confio também, então quem está ouvindo a gente vale a pena pesquisar sobre o Ho Oponopono. E tem pessoas bacanas falando sobre o assunto, né? A Beth Russo, tem Café Quântico, eles falam Sim, sobre o Ho sim. Oponopono, então é bem bacana. Agora falamos de recursos, aí eu queria que você falasse também da outra parte, né? O ponto de melhoria, que a gente que está em processo, eu falo que a gente sempre tem alguma casinha nossa, algum quartinho nosso em reforma, né? É Então, qual verdade. seria hoje o seu ponto de reconstrução ou desconstrução ou reforma, né? Onde você está trabalhando em cima de ponto de melhoria hoje? Eu estou
Você pegou uma palavra boa, né? Eu estou fazendo um outro exercício dentre vários que eu fiz na vida, estou fazendo mais um agora. Então, um pouco dele é resgatar alguns aspectos arquetípicos que talvez sejam mais ausentes na minha personalidade. Então, um pouco mais de objetividade e foco, né? Então, isso para mim vai ser muito importante, essa necessidade de atingir, de concluir, de conseguir algo. Então, tenho essa energia, né, que é necessária no empreendedorismo, essa energia Uhum. de sucesso, de conseguir, de subir no pódio, essa energia eu diria, essa energia de vencedor, né? Então, Sim. isso para mim está sendo algo muito importante de eu acrescentar. Eu preciso mais desse arquétipo em mim, desse jeitão em mim. E o outro também de ter as coisas mais sob controle também, né? Então, controlar mais, né? Saber mais de muitas coisas. Então, isso é meio paradoxal, né? Eu sempre fui uma pessoa que cuidou de controles, fez controles de coisas gigantescas, mas para as minhas coisas, às vezes eu deixo meio que, isso aí depois eu vejo, né? Então, Uhum. eu estou fazendo o inverso agora. Vou cuidando mais das minhas coisas do que disso. Mas as duas coisas levam para o mesmo lugar, né? Que é um lugar vamos dizer assim, de estar a serviço, mas também de ter o reconhecimento. Não é só dizer, não, eu estou para colaborar. Não, eu estou colaborando, mas eu também preciso de uma resposta sistêmica positiva para tudo isso que eu estou fazendo. Então, eu tenho um momento, sim, de vulnerabilidade, que eu preciso disso. Então, essa busca por esse reconhecimento verdadeiro, né? Não só o reconhecimento meritocrático, mas o reconhecimento mesmo em resultado mesmo, né? Às vezes, falando até o português, claro, em dinheiro, em recursos, Sim. né? Então, o quanto eu posso ajudar, mas eu também o quanto eu preciso dessa resposta que venha para sustentar a Sim. continuidade dessa ideia, desse ideal que surge com esse empreendedorismo, né? Desenvolver a consciência das pessoas, que vamos dizer assim, é um motivo da criação da Integral, que é a empresa que eu e o Marcel criamos, né? Ela precisa deste apoio, dessa continuidade para a gente entregar o nosso propósito, senão isso se perde. Então, é um pouco essa minha reconstrução aí. Então, ser mais um pouco vendedor e menos treinador, talvez, seja simplificando esse momento. Sim. Me identifico, sabe? Porque, assim, o ano passado eu entrei nisso e aí fiquei pensando, assim, porque eram características fortes minhas antes de eu iniciar esse processo, né, de transformação interna e resgate de dores e tal. E aí eu cheguei a uma conclusão, não sei se faz sentido para você, mas para mim, assim, eu cheguei, né, olhando para tudo isso, tentando entender o porquê disso tudo, eu falei, caraca, onde está, né? Como é que eu resgato essas minhas forças, né? Essas minhas, levando lá para o nosso, vai para um conhecimento que a gente divide, que é da liderança chat, de você navegar pelos dois polos, masculino e feminino, né? Das ações. Por um tempo, eu não desequilibrado, mas eu acredito que eu precisei mergulhar mais no sensitivo, para acho que até fazer esses trabalhos, nessas desconstruções, essas reformas. E chegou um momento também que eu falei, cara, não, se eu não resgatar minha outra parte, minha parte de vou para cima que eu tinha antes tão forte, eu também não vou sair daqui mais, né? É isso mesmo. Legal. Aí o pessoal até deu risada da minha cara, que eu falei, gente, eu fiquei muito zen, agora eu preciso voltar a ser. E aí o pessoal parece que tem gente que está estranhando, tem gente que está falando, ih, o que aconteceu? Né? Tinha ficado tão tranquila, porque, querendo ou não, para trazer à tona esses recursos da ação, da efetivação, a gente também tem que ficar um pouco enérgico, senão não Sim, vai, sim. né? Então, assim, não sei, né, se faz sentido para você, mas talvez eu não estou mais. No início eu estava, cara, o que está
acontecendo, né? Por que que eu tô tão assim, tranquila, né? Se fosse em outras épocas, eu já tinha feito isso acontecer, o que está acontecendo? E aí eu percebi que era esse momento. Era mais um momento de sentir para eu poder me transformar. É como se eu tivesse que ter visitado um outro extremo para eu conseguir voltar e ir lá, opa, agora eu posso voltar lá, entender que esse meu lado, né, fera também pode atuar para me levar Sim, para sim, frente, porque do jeito que eu estava indo, eu estava muito Buda, eu fico brincando, gente, eu estava muito Buda, né? Aquele lance assim de não, ok, vamos, né? Óbvio, como sim. você disse, continuar contribuindo, mas colhendo resultados das coisas, vendo realmente as coisas acontecerem. E aí eu acho que eu ouvi uma vez numa constelação familiar, uma pessoa, a consteladora na época, ela falou, né? É comum das pessoas que constelam, né? Que estão nessa posição com essa terapia, terem uma história de rejeição em seus registros, né? E ela trouxe toda a explicação lá do porquê. Ela falou, normalmente quem trabalha com terapias tem esses Sim. registros, né? E, de fato, se a gente for olhar, tem. E aí eu também digo isso, assim, agora, né, você fazendo analogia com o que ela trouxe, nós também, enquanto facilitadores, né, treinadores, como você trouxe, eu acho que também a gente precisa desse tempo, né, desse tempo super relax, só de contribuição, para a gente entender aonde a gente encaixa essas contribuições, para então ir lá e resgatar o nosso, né? E eu vejo também a maior parte dos treinadores e facilitadores que eu troco vem de uma história parecida anterior, Sim. né? Que somos também, querendo ou não, uma profissão relativamente nova, vamos dizer assim, né? Tem bastante. Agora eu estou descobrindo alguns nomes onde a gente pode se encaixar, mas durante muito tempo, não sei você, mas eu me senti totalmente sem nomenclatura Sim. profissional. Durante um tempo, falei, ué, onde que eu tô? Que nome que eu tenho, né? Quem No, sou não tem, eu, né? né? Quem sou eu no mercado de trabalho? Então, eu penso que é isso, é o momento agora da gente resgatar esse lado mais fera e ir para cima. E É que isso legal mesmo. que a gente tem essa informação, né, dos dois polos, né, Isso. e ele vem do Yin Yang, enfim, tem vários momentos ali durante a história que a gente enxerga isso, né, até Muito bom. mesmo na jornada do herói também, que eu sei que você Sim, sim. gosta. Quando a gente vê a jornada do herói, quando a gente vê o mito do herói, ou talvez até do guerreiro, né, a força do guerreiro, essa construção é muito importante. Mas você colocou um ponto perfeito, né? Talvez essa energia mais polarizada para o feminino, de acolher, de apoiar, de ajudar, né, ela às vezes ela fica carente do aspecto, né, masculino, que é o que está lá no livro Liderança Shakti, né, para quem não Sim, conhece, ainda vai olhar o mapa de polaridade que tem lá, bem legal. E se você fica muito num polo, você vai para o excesso. E o excesso de feminino, às vezes, é um pouco de paralisia, né? estagnação, é. Estagnação. E precisa desse impulso masculino de ação, agir, ir atrás, de foco, determinação. E é justamente esse aspecto mesmo, esse aspecto que hoje eu estou procurando, né? Ele dentro de mim, eu sei que ele existe e ele precisa só ser, né? Ele precisa vir à tona. Então é o Sim, sim. momento de trazer esse equilíbrio e até que isso mude as características da própria empresa, para ficar uma empresa mais equilibrada, né? Não uma empresa, né, que sustente o masculino e o feminino de uma forma coerente, talvez feminina nos aspectos de quando em aula, quando em sala, quando junto com outra pessoa, mais feminino, mas para negócios, né, ganhar clientes, etc., talvez precise dessa energia Do masculina. masculino. Então, Sim, esse equilíbrio é sempre muito importante. E percebe, volta sempre na investigação, né? Você tem que investigar, falar o que está acontecendo. Não é só sobre marketing digital, de comprar, de fazer lead, de patrocinar. Não é isso. Tem que ter qual é a energia que está por trás, né? Então, sim. aquela frase é sempre muito legal, né? O sucesso de uma intervenção depende da qualidade do estado interior do interventor, né? Então, como eu estou me sentindo, é como eu vou me comportar e até mesmo como as coisas irão acontecer. A qualidade do que virá depende do meu estado interior. E é ali que a gente tem que investigar, né, para ver como é que está essa energia.
Show, é isso mesmo. Bom, estamos caminhando para o final, vou pegar esse gancho que você falou aí do sucesso, né, sucesso da intervenção, e te perguntar duas coisas. A primeira é, o que é o sucesso, né, para você, qual que é a sua referência de sucesso? E segundo, eu gosto de falar dos setênios, né? Você está vivendo o 8º setênio. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, os setênios são uns ciclos de 7 anos, que foi um estudo da antroposofia pelo Rudolf Steiner, que é um filósofo, e aí ele traz uma ideia de que a cada 7 anos a nossa vida se transforma, né? A gente passa por desafios diferentes. Como a expectativa de vida aumentou, eu acho que quando o Rudolf fez esse estudo, a gente chegava ali até os 70. Agora a gente está, né? Tem vezes que eu vejo aí no Instagram, essa semana passada, acho que eu vi no Instagram, um senhor com 120 anos, né? Quanto a gente está conseguindo chegar muito mais longe. Então, eu penso que, na prática, eu vejo que a teoria dos setênios ela ainda funciona, porque na minha vida eu consigo enxergar, Funciona mas eu bem. acho que o que vai mudar é a gente ficar talvez mais tempo, né, em algum setênio, né, em alguma fase, pode ser, como a gente aumentou a expectativa. Sim. Mas o que seria esse 8º setênio que você está vivendo? Esse setênio, ele fala sobre uma fase onde você pensa, será que eu vou continuar a batalha ou desfruto do que eu já construí até aqui? Também, né, uma coisa também que mudou, é um setênio que fala sobre o ninho vazio. Então, antigamente, né, era a fase onde as pessoas estavam desapegando dos filhos, os Os filhos filhos já estavam iriam... voando mais alto. Hoje também isso está ficando um pouco diferente, né, em relação à nossa cultura, mas é isso. Outro aspecto importante desse setênio é você aprender a lidar com as mudanças físicas, né? Porque ele traz Sim. toda essa mudança da vitalidade, você já se vê num outro lugar, quem era muito mais ativo acaba se enxergando menos e tal, e onde eu encaixo todos os meus afazeres aqui nas minhas condições atuais. E também o lance de optar por atividades prazerosas. É um momento da vida onde você começa a buscar coisas que eu vou fazer porque eu gosto e não porque eu tenho que fazer. Faz sentido esse setênio, assim, Sim, para sim, você? sim. E concordo com você, né? Alguns aí estão virando nonênios, né? Em vez de setênios, né? Alguns vão virar 9 anos e vai dar uma estendida. Mas é Aham. perfeito, né? A partir dos 49, para mim foi muito nítido essa busca de cada vez mais pela espiritualidade, né? Você começa a ficar cada vez mais espiritual, é uma coisa que surge mesmo. Você começa a pensar mais no legado, o que eu vou deixar para o mundo, né? Fica mais evidente ainda, é, mas tudo está modernizado, né? Tem muita mudança acontecendo, que nem você falou, né? Então, minha filha, por exemplo, tá com 20 anos, aí pleno metade do curso de psicologia, então ainda me sinto, as coisas ainda estão, né, o que seria talvez equivalente ali aos 42, ou até mesmo às vezes até Sim. os 35, né? Mas eu acho que Aham. faz todo sentido, e é aquilo quando você me perguntou, né, de que recursos você usa, né? Então esse é o ponto, a gente tem que buscar essa saúde integral, né? Cuidando do corpo, do sono, da alimentação, para que você faça essa curva do, do desgaste do corpo físico, que ela não tenha uma queda tão vertiginosa, né? Para que ela fique um pouco mais fletada por alguns anos, né? Porque Sim. após 63 anos tem muita vida ainda, né? Então eu ainda estou nesse, ainda tenho o dos 56, depois ainda tenho o dos 63, e hoje você vê com 63 anos o quanto existem de pessoas com altíssima vitalidade contribuindo, né? Então, mas para mim é muito forte esse aspecto, né? O aspecto do lado mais espiritual, é um amadurecer espiritual, é um olhar diferente para a realidade. Você fala assim, nossa, eu preciso disso, 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 mas e o todo, e o resto, e os outros, e o legado, e como é que fica, né? Então isso é bem relevante, sim, nessa fase Você está de... vivendo o começo desse setênio, né? Sim, sim, sim. E o que você tem chão, tem água, né, para Tem, rolar. O que você tem, tem. espera aí desse, Não, então, desse... eu espero justamente isso, né? Que eu possa... Eu gosto muito desse lugar de renovação, sabe? Talvez a mais difícil de todas seja a física, né?
mas eu sempre digo que é muito importante a gente sintonizar, né? Então, eu aprendo muito com a minha filha, sempre aprendi nesses últimos anos, sempre para estar no mesmo vocabulário, no mesmo linguajar, você precisa se atualizar. Então, a gente tem o tempo inteiro que jogar coisas fora e, e trazendo novo. É um exercício que talvez seja o que mais propicie a renovação, né? É o tempo inteiro você perceber a realidade e se conectar com ela e não ficar preso, né? Ah, as coisas sempre foram assim, né? Sim. Aquele Do saudosismo, né? meu jeito dá Quando eu era certo, né? quando eu era criança era diferente. Eu já nem gosto mais de usar essas frases. Eu digo o seguinte, meus, e agora? Como é que está sendo agora, né? Então é ouvir as músicas que estão tocando agora, não é só ficar ouvindo as músicas, né, é ver o que está acontecendo nas mídias sociais, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo na TV. Você tem que estar sempre abrindo espaço para o novo. Então, esse para mim é um jeito de esticar esse setênio, porque eu acho que, na minha concepção, ele é um setênio dos mais relevantes que tem, né? Sim. Porque é nesse lugar que você vai dizer como vai ser, nesses 7 anos como você vai programar os anos vindouros lá, talvez mais próximos, né, de 60, 70, 80. E a Uhum. qualidade deles agora vai fazer o efeito lá. Então tem Sim. muita coisa para fazer, né? Cuidado do corpo, cuidar da alimentação. Todas essas coisas são simples, mas a gente tem muita coisa que pede para você não fazer, né? Ah, hoje não, eu faço depois, cuido depois, não, eu mereço, tem que fazer isso, né? Então, é um momento difícil, por quê? Porque ele pede os prazeres, né? Então, por exemplo, quem gosta, por exemplo, de vinho, que nem eu, quem gosta de culinária, que nem gosta das coisas que eu gosto, tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso também dá prazer e é legal, mas se você exceder nisso, né, Já polarizar, era. você descuida e prejudica o Sim. fletar dessas curvas, né, de, do corpo físico em declínio, né, que já começa muito forte ali a partir dos 42, né? Então tem que tomar cuidado para que isso seja, né, contínuo. Mas é Sim, um bom ponto. eu tô num outro setembro, eu tenho 35, né? E aí eu te Oxe! falo, você falando isso, né? E numa outra entrevista que eu também convido o pessoal a ouvir, anterior, com a Andrea, ela fala também, ela tá nesse setênio que você está vivendo, só que ela tá à frente, e aí ela fala dessas dificuldades, e eu falo, gente, se eu já senti diferença, óbvio que são diferenças diferentes, né? Diferenças diferentes é até redundante, mas são desafios diferentes. E eu imagino, eu tenho que, já vou aprender, já Sim, com esses relatos, que eu já tenho que olhar para isso até antecipadamente, né? Já me traz esse despertar, né? Para a gente sempre estar à frente, né? De olha, vão existir essas mudanças, né? Sabendo desses desafios que estão por vir, onde eu já posso me precaver, né? Onde eu já consigo me cuidar. Isso que você falou assim de se atualizar, o quanto também isso é importante, né? E eu gostei disso que você trouxe é preciso jogar coisas fora para as novas caberem. Não tem como ficar preso e saudoso em como as coisas funcionavam tão bem em outras épocas, porque elas não vão funcionar tão bem hoje em dia. Já não era, vão esquece. mesmo. Não adianta, né, Já era. querer tirar foto e mandar revelar, né? Não Então dá. não existe, né? Vocês não iam estar vendo essa foto aí que eu tirei dessas nuvens, né? O Sim, fotógrafo fui eu mesmo dessas fotos aí, então né, a gente tem que se renovar, a gente tem que estar o tempo inteiro, isso que você colocou, esvazia, né? Deixa o vazio, aliás, é a chave de muita coisa, né? Se a gente olhar pela física quântica, 92 ou alguns dizem 97, ou alguns dizem até 99% de nós mesmos é vazio. Então, quando você olha um átomo, né, tem o elemento do átomo é puro vazio. Se a gente é um somatório de milhões, bilhões de átomos, nós somos puro vazio. E às vezes a gente sim. esquece dessa função do vazio que vem no respirar, né? Para você respirar, você tem que esvaziar o pulmão.
né, para trazer ar novo. Para você se alimentar, você tem que esvaziar o intestino. Essas trocas, elas acontecem na natureza o tempo inteiro, mas tem coisas que a gente não quer abrir mão, né? Dizer, eu não posso abrir mão disso. E isso Sim, causa um peso desnecessário. Então, talvez esse momento seja mais fácil para mim, né? Você chega um certo lugar do setênio, você se desapega mais também de algumas coisas. Eu não quero mais isso aqui só me dá sim. trabalho, eu não quero mais isso, né? Essa maturidade, né, de É, deixar ir, né? Legal, é isso aí. também vi essa questão Mas dessa é isso aí, estudo desse setembro. começa já, quanto mais você antecipar, mais essas Exato. curvas, né, elas ficam, ficam a seu favor, né, do que seguir o tradicional. Por que não facilitar, né? É isso aí. Ale, como é que a gente está de tempo? A gente consegue fazer o joguinho aqui? Como é que você está Claro, aí? claro, né, eu tô tranquilo aqui, Maravilha. tranquilo. Fechou. Antes de eu voltar lá, eu queria só que a gente também falasse do sucesso, mas antes de falar do É sucesso, vou verdade. aproveitar e fazer o jogo rápido do autoconhecimento, que é uma brincadeira disso ou aquilo, baseada no DISC. Então, para quem está ouvindo a gente a primeira vez, o DISC é um assessment comportamental. Então, é uma ferramenta para você descobrir o seu tipão, como o Ale falou aqui hoje, né? Descobrir quem é você, como você lida com as coisas e tal. Então, é baseado nessa ferramenta. Mas aqui ele tem um gostinho só de jogo, de brincadeira. Então, eu vou falar uma coisa ou outra, e aí você escolhe aí de bate-pronto, não é preciso justificar, mas para a gente te conhecer mais e você também se reconhecer, beleza? Com certeza, adoro assessment, adoro o Show! DISC. Então, vamos lá. Ou isso ou aquilo. Agir ou planejar? Planejar, Rotina ou improviso? rotina, Drama ou comédia? comédia, Individual ou em grupo? grupo, Organização ou criação? criação, Natureza ou cidade? natureza, Sentir ou racionalizar? racionalizar, Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? deixar o tempo curar, Flexibilidade ou previsibilidade? previsibilidade, Meditação ou corrida? meditação, Dar presente ou falar que ama? dar presente, Dinheiro ou reconhecimento, status? dinheiro, Servir ou ser servido? servir, servir, Falar na lata ou falar com jeitinho? falar com jeitinho, Prático e rápido ou devagar e com detalhes? prático e rápido. Show! E aí, como foi? Legal. Você vê a gente que está em desconstrução, né? Tem coisas que eu respondi dizendo o seguinte: eu tenho que responder como eu sou e não É, como eu gostaria de ser, né? Então, quando fala flexibilidade, eu propago, a gente tem que ser flexível. Mas será que realmente eu sou, né? Então a gente sempre olha nesses assessments, seja o DISC, seja o Enneagrama, que eu gosto muito, uhum. MBTI, etc. A gente tem que mostrar a nossa verdade, né? O ideal é outro lugar, é importante, né? Mas o nosso jeitão, É, ele sempre aparece. muito legal isso que você trouxe, porque o objetivo dessa brincadeira é exatamente isso. Várias pessoas aqui falam, mas é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu sou, né? Todo mundo fala isso. E assim, ao longo do nosso papo aqui, você vê, a gente agora, bem um pouquinho antes, a gente falou sobre essa necessidade de acordar o nosso lado ação, né? O nosso lado masculino e tal. E como, quando a gente busca, né, dentro dessas ferramentas de comportamento, a gente encontra lá o nosso jeitão, e eu diria que não é que a gente tem que aprender a fazer diferente, pelo contrário, que nem se você é uma pessoa que prefere a previsibilidade, como eu me precaver, ser prevenido, tornar um cenário um pouco mais previsível no mundo como o nosso, que é tão volátil. Então, assim, eu penso que as buscas são por esse lado, não tentar nos transformar em quem não somos, mas como eu posso trazer para o meu cenário, né, essa questão, sabendo que eu sou assim. É isso Eu mesmo. vi, eu vi que você colocou lá, né, que você respondeu que gosta de rotina.
Eu, durante muito tempo, tive a crença limitante de que somente pessoas com rotina teriam sucesso, e eu sou péssima com rotina, eu odeio rotina. Nem nem Se você é é, alto D, né, você não vai gostar de não rotina, né? gosto, nossa, eu sou zero para rotina. Então, assim, eu tive que desconstruir essa crença, porque senão nunca teria sucesso, né? E hoje em dia eu aprendi a ter a minha rotina, É né? isso aí. O que eu chamo de rotina. Então, fica aí a dica para quem está ouvindo a gente acessar o jeitão, como você chama, né? Isso. Descobrir quem sou eu, né? Tem várias ferramentas para isso, tem o DISC, que é a ferramenta que eu trabalho, tem o Enneagrama, a ferramenta que o Ale trabalha, tem o MBTI, que é muito legal, também atuo com ela. Eu acho também que ela traz muita coisa. Acho que É, eu prefiro mais sucinto, então eu sou suspeita. Mas eu acho muito importante a gente saber essas coisas, até para a gente conseguir, que nem sim. agora, você, no seu desafio atual, pegar todas essas características que você já sabe que é seu e fala, legal, só que eu tenho que despertar a minha ação baseada nisso tudo que eu sou. E É aí está aí o verdade, grande desafio, né? é Essa é a verdade. ideia. É isso aí, tem uma coisa que eu acho que e o desenvolvimento humano, né, nesse nosso, que a gente vai experimentar nesse corpo, ele é muito perfeito, né? Eu gosto Sim, sempre de pensar assim na lei da sobrecompensação. Então, por exemplo, como eu não gosto do imprevisível, eu me preparo muito. E me preparar muito me traz extremos benefícios em outros aspectos. Então, como é que eu me sim, preparo para isso, 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 isso? Então, se eu não tenho essa arte do improviso instalada, como é que eu me preparo para poder improvisar, né? Então, sim, nesse desafio é que a gente cresce. exatamente. É nesse lutar contra algo que não é bom para nós, não é fácil, não é um lugar onde você pisa com tranquilidade. Se você se preparar e não falar assim, nossa, então eu sou assim e deixa ser assim, mas é no caminho que a gente se prepara, é no caminho que a gente se desenvolve, você vai aprendendo novas ferramentas, novas competências. Então, aparentemente, você fica meio que... É legal quando você fica com é, as suas tipologias meio... Ninguém percebe. Será que ele é assim ou será que ele é assado? Isso significa que você já venceu um Com- pouco Exato, esses conceitos, né? E aí valeu a pena. Quando você fala sim, assim, né? Então, quando você vai, por exemplo, se você for investigar talvez um Mandela ou uma Madre Teresa de Calcutá, né? Então, o que que eles eram? Que tipologia que era deles, né? Uma hora eles acolhiam, outra hora eles davam porrada, outra hora eu estou mandando, outra hora eu estou perguntando, outra hora eu estou ouvindo, outra hora eu estou falando. Quem eram eles, né? Então, sim, personalidades mais complexas são aquelas em que você não consegue identificar logo de cara a tipologia dela. E aí você está indo num caminho bom. Ela sempre vai sim. existir, mas você já encontrou ferramentas Você se para que tornou ela... adaptável, né? Essa é a Isso aí. verdade. É isso. É o que você falou, se a pessoa consegue se adaptar a qualquer situação, que nem, né, eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade em planejamento e tive que desenvolver isso em mim. Para você empreender, você tem que planejar, sem chance, não dá para jogar o chapéu e ir atrás toda hora. E foi, como você falou, foi um dos maiores desafios, foi não, ainda é, e é onde eu cresço, é onde eu, poxa, né, que nem eu brinquei até recentemente, semana passada eu estava resolvendo um problema de prefeitura, e assim, não tem um D resolver um problema na prefeitura, é ele ficar em choque, porque a prefeitura, você não pode, eu fui lá para tirar uma dúvida, não deixaram eu passar da porta porque eu não havia agendado, ou seja, tem todo um caminho a se percorrer para chegar lá. E aí o meu lado D se revoltou. Falou, como Ah, assim, quero... gente? É tão prático, é só me atender, eu vou fazer uma pergunta. E aí eu mesma falei aqui para mim assim, calma, vamos resolver a coisa no caminho que é o certo. Você vai agendar, você vai relaxar o seu coração. E é assim, é eu me percebendo e falando, tá, eu sou muito prática, mas esse momento da minha vida não tem como ser prático, tem que seguir um caminho Tem que seguir. mais burocrático. Então, respira e E planeja. faça. E é isso, e esse é o legal do autoconhecimento. É Sim. quanto mais informação você tem sobre você, mais você entende o que está faltando aqui. Pô, Você é isso, então, suaviza aspectos, né? Eu gosto de usar essa frase, né? O legal. autoconhecimento da tipologia,
permite que você suavize os seus aspectos. Isso significa que você está sendo mais inteiro, inteira, mais integral, mais todo, porque você suavizou, você não ficou polarizado numa característica sua, né? Você foi Sim. suavizando ela, e para suavizar essa característica, você tem que pegar o gostinho das outras, né? Então você tem que... Qual é o gosto, né? Usando o DISC, né? Qual é o gosto de ser D? Qual é o gosto de ser I? Qual é o gosto de ser S? Né? Então, qual é o gosto de dominar? Qual é o gosto de trabalhar com influência? Qual é o gosto de trabalhar por estabilização? E qual é o gosto de seguir as regras, né? E normas? Mas tem um gosto tudo isso. Se a gente não Sim, experimenta novos sabores, a gente fica muito na repetição. E aí, sim. repetir E não não é estar descobre que vigilante, outras né? coisas também são muito boas, né? Outras coisas também Exato. dão certo. Para quem está ouvindo a gente, tem um episódio aqui bem curtinho sobre o DISC, que eu falo de cada um, né? Para quem está boiando aí no que a gente está falando de dominância, influência e tal, vale a pena ouvir e entender, assim, óbvio que é um conteúdo super breve sobre o assunto, mas vale a pena visitar lá para Isso ouvir. aí, ouve para entender que vale a pena conhecer um pouquinho Sim. mais disso. E aí, então, quero que você fale sobre o sucesso, o que é o sucesso para você, né? Como você enxerga essa fase da vida, se é uma fase, se é um fim, se é uma jornada, se é o meio do caminho, como é que você vê isso? Esses dias eu andei pensando sobre isso, né? E eu falei assim, nossa, quando a gente complica muito uma resposta dessa, que não está legal, né? Que não... Olha, para mim hoje eu diria o seguinte: sucesso é estar em paz, nada mais do que isso. E, e Show. tão complicado quanto isso, né? É, Mas para você estar em paz, muitas coisas são necessárias para cada um de um jeito diferente, né? sim, Mas estar em paz, para mim, seria hoje a moeda de sucesso mais desejada. legal. Eu desejo que você esteja, se não tiver em tudo, que o que não esteja, fique. Fique. Para quem está vendo, o Ale comentou, mas eu vou reforçar para quem está vendo a gente no YouTube, essa foto aqui, né, esse fundo lindo nosso, foi ele que tirou essa foto. É em Itupeva, é isso? Isso, Itupeva. Aqui eu faço uma brincadeira, né? Itupeva é bem pertinho de São Paulo, né? Menos de 70 quilômetros, perto de Jundiaí. Então, eu diria que é quase Grande São Paulo, já em acesso, né? Uhum, Mas eu brinco que aqui vai ser a futura capital da galáxia, né? Mas é uma legal. brincadeira só para dizer o quanto que um pouco mais de contato com a natureza faz diferença, né? Nessa pandemia eu Sim, fiquei aqui e eu não tenho a menor vontade de sair, não tenho mais eu perdi minha saudade da cidade de São Paulo, e eu sou paulistano, paulistano mesmo, nascido e criado, raiz. raiz, né, da Zona Leste, né? Então, eu falo, nossa, não tenho mais, não tenho mais saudade, não. Isso aqui é uma vida diferente, mais tranquila, você Sim, se sente mais livre, você se sente mais em paz também, não o tempo inteiro. São Paulo às vezes tem isso, né? Você está o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro no trânsito, o tempo inteiro preocupado. Tem uma energia na cidade, né? Ela sim. tem outras coisas maravilhosas, mas nesses aspectos, infelizmente, é uma cidade ainda muito preocupante, né? Mas E o que lance da seja uma natureza mudança. Isso, que você citou, né? Que óbvio que todos os assuntos aqui se a gente for aprofundar, a gente vai ficar até amanhã aqui batendo esse papo. isso. Dá Mas um podcast para cada um dos assuntos, ou dá mais, né? mesmo, ou mais. E aí, então, é só para fazer o gancho com o que você estava falando, né, sobre essa questão da união, né? É comprovado cientificamente, né, por A mais B, o quanto estar perto da natureza faz um efeito positivo na nossa saúde mental e emocional. Então, assim, obviamente que estar em contato, quem tem a oportunidade de morar em lugares onde a natureza é maior, ela vai se sentir melhor, né? Isso é estudado, é comprovado, né? E aqui na cidade, eu estou na cidade de São Paulo, mas também não lá no Vucu Vucu, né? Eu estou mais afastada, eu fico em Itapevi, que é a Zona Oeste, mas mais para o interior. Sim. Então, mas ainda aqui eu vejo assim, a necessidade que eu tenho de sair e buscar um lugar na natureza. Então, é um projeto meu e da minha mãe, por exemplo, termos um sítio, uma chácara, Olha onde aí. a gente tenha a oportunidade de estar em contato com a natureza a maior parte do tempo, né? Ainda que a gente precise aí resolver algumas coisas na cidade e tal, mas que a gente tenha também esse privilégio.
E é isso, quem está vendo a gente está vendo essa paisagem linda. Eu amo quando a nuvem está assim, porque dá a impressão assim que tem um ser iluminado por trás, fazendo um trabalho maior, É né? Pelo menos é verdade, assim que eu vejo. é isso E mesmo. para fechar com chave de ouro, quero que você termine completando uma frase baseada na história da Candy Chang, que é uma artista americana que passou por um episódio de depressão, e nessa oportunidade ela criou uma reflexão de vida e morte. Então ela escreveu um muro, ela criou um muro escrito: antes de morrer eu quero, e essa ideia dela foi replicada. Então quem visita um país que tem esse muro, ele pode refletir sobre isso. O que eu quero fazer antes de morrer? O que eu ainda quero fazer que não fiz? Ou se eu fosse morrer amanhã, o que eu tinha que correr para resolver? Então eu gosto de perguntar, se você estivesse na frente desse muro, o que você iria escrever ali, Olha, antes de morrer? eu acho que hoje eu ia escrever de que esses valores, né, como humanização, todas essas mudanças que a gente precisa colocar na humanidade, elas são válidas e elas funcionam. Essa minha vontade é de mostrar que tudo isso funciona. E é nesse lugar que eu me encontro hoje, né? Então quero antes, né, antes de partir para outro plano, garantir que eu consegui mostrar isso para a Sim, humanidade. Acho que isso aí já show. me faria bastante feliz. Estou contigo nessa caminhada. Vamos juntos. Conte comigo que eu também quero isso. Antes de Isso. morrer, também espero que as pessoas despertem para isso, para esses benefícios que a gente vende Irão. aí. Vende, quando eu falo vende, vende de todas as formas. É isso. A gente respira isso. Exato. Deixa aqui, né, as suas redes sociais, eu convido todo mundo a conhecer o trabalho do Ale, que é um trabalho super completo, como ele falou de algumas coisas que ele fala aqui, a teoria U, ele tem esse trabalho que já é o nome da empresa, né, que é a Integral, então trazer olhar para todas essas áreas, né, fazer um trabalho Sim. completo, pessoal e profissional dentro das empresas, né, levar essa ideia, né, do Isso. eu e do outro e do tudo, né, do universal. E então eu convido todo mundo a visitar o seu trabalho, os seus conteúdos, que também são muitos. Os workshops que ele faz de internet, que eu já tive a oportunidade de participar, que são muito legais. Ele com o Marcelo, que é o parceiro dele. E o Marcelo também é um poeta, então todo encontro rola uma É poesia no final verdade. que vale a A pena. poesia. Então traga, eu vou marcar, né, as suas redes, mas já aproveitando quem está ouvindo a gente já anotar nas redes sociais. Legal. Olha, nas redes sociais a gente está como Integral Consultoria. Então, o integral aí no final é Graum, Integral, né? Consultoria. Os nossos eventos, a maioria deles a gente coloca ali na página do Eventbrite. Então, é integral.eventbrite.com.br. Lá você vai ter todos os nossos próximos eventos aí abertos, né? Então, tem um workshop, tem uma série de workshops que estão acontecendo, estão sempre acontecendo. Então, segue ali, você vai ver Sim. os workshops e os treinamentos de liderança ou de facilitação. A gente sempre tem bastante coisa de conteúdo da teoria integral também, além de várias coisas para ajudar no desenvolvimento humano. Também, se você quiser, uma das minhas redes mais fortes é o do LinkedIn. Então, Alexandre Marques, lá no LinkedIn, procura, mas no site e nas redes você também vai encontrar. E no Instagram é Alexandre Marques 4, né, para você me achar lá no Instagram. É isso daí. Show. Vou marcar todas aqui, para quem está ouvindo a gente também tem na descrição. E é isso, quero te agradecer muito, dizer que eu gostei demais do nosso papo, já imaginava que ele ia ser um papo muito rico, porque, né, já tinha essa visão que a gente compartilha de uma ideia de mundo, de humanização bem parecida, mas ainda assim, cresci muito, ouvi teorias assim que eu nunca tinha escutado, então vou adotar, já vou pegar para mim esse lance de Legal. voltar, né, e tal. E é isso, quero te agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui, dizer que foi um prazerzaço ter você aqui, que você volte. Quando tiver outros roteiros, quero que você volte. É isso aí. Eu que agradeço, sempre, sempre por aqui. A hora que você quiser, né, fazer alguma coisa talvez mais focada só num único assunto, vamos falar do único assunto, mas sempre conte comigo, gratidão é minha aqui de participar aí com você. Muito obrigado. Show. E até o próximo episódio. Beijo.
bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.